sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Flames. Esse é o nosso 4º episódio e hoje nós vamos falar sobre o tema família. Se você ainda não assistiu os outros episódios, corre lá no perfil da Rádio Vinhedo Web, tanto no YouTube ou no Spotify. No Spotify você também pode procurar por Flames Podcasts. Lá tem episódios sobre relacionamentos, vidas improváveis e vida com o Espírito Santo. Então, se você ainda não assistiu, já vai lá assistir e fica aqui com a gente. Hoje, eu tô aqui com a Bianca, nós vamos falar sobre família, sobre casamento, sobre maternidade. A Bianca, ela trabalha comigo lá na RM. E é isso, Bianca, se apresenta pra gente, conta um pouquinho da sua história, tudo que aconteceu até aqui, por favor. Bom dia a todos, boa tarde e boa noite. Bom, meu nome é Bianca. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de poder contar um pouco da minha história. Eu vou falar um pouco sobre família, mas a minha história tem um pouquinho de tudo, assim, tem um pouquinho de vida profissional, um pouquinho de maternidade, como que eu concilio tudo isso. Eu tenho 28 anos, eu sou formada no tecnólogo em construção civil, modalidade edifícios, e depois eu fiz engenharia civil. Eu sempre fui criada na igreja, né, desde a infância, e os meus pais, assim, são pessoas maravilhosas, sempre tive esse apoio familiar, assim. Tenho muito que agradecer a eles. E eles me ensinaram a ser uma pessoa boa, eles me ensinaram os princípios. E minha mãe sempre me levou para a igreja desde pequenininha, né? Sempre me deixou muito livre para estudar bastante. E cresci minha infância e minha adolescência na igreja. Sempre participei de muita coisa na igreja. Desde pequena no grupinho das crianças, sempre cantava. No grupo dos adolescentes também. E isso me aproximou bastante de Deus, né? Apesar de muito nova, mas foi uma fase muito boa, assim, para mim. E aí, na minha adolescência, com 13 anos, eu comecei a namorar. Conheci hoje, que é o meu esposo, meu primeiro namorado, primeiro e único namorado. Hoje é meu esposo, pai dos meus filhos, o Robson. Um beijo, mozão. E aí, eu conheci ele na igreja. Eu era bem nova, né? Era bem quietinha, assim, nem tinha intenção de nada a princípio, assim, mas aí foi aquela paixãozinha, né? E ele tem uma família maravilhosa também, ele também cresceu na igreja. E aí a gente começou, né, a se olhar e não sei o quê, aquela coisinha de adolescente. Aquele flerte. Aquela coisa. E aí a gente começou a conversar depois de um tempo pelo MSN. As pessoas que têm quase 30 vão entender. Só quem viveu MSN Só Orkut. quem viveu sabe como era, né? E a gente começou a conversar e depois de um tempo a gente começou a namorar. E era um namoro, assim, cristão, assim. A princípio eu nem imaginei que daria certo, porque eu era nova, né? E eu não sabia como minha mãe e meu pai iam reagir com isso. Como que foi para você contar para os seus pais? Como foi esse processo? Então, a minha mãe, ela sempre foi muito minha amiga. Sempre. A gente andava grudada, assim, desde pequenininha, sempre, sempre. Então, ela acompanhou todo o processo, né? A paixãozinha, aquela coisinha. E ela falava, nossa, ele é bonito mesmo, né? Então, assim, foi tranquilo. O que ela me falava, ela conversava muito comigo desde a minha infância. E o que ela me falava era que ela preferia que eu namorasse alguém que tivesse uma família boa, que fosse da igreja e que fosse um namoro, assim, em casa, sabe? Para ela acompanhar, né? E é aquela coisa, adolescente quando quer namorar, né? Dá seus pulos, né? Então ela falava, não vai adiantar eu proibir. Se você quiser muito namorar com ele, tipo, né? Você vai ficar sofrendo e acaba, né? Eu acho que é melhor, assim, não incentivando, mas tem que ser... Porque às vezes a criança, adolescente, ela quer fazer escondido, né? E se ela faz escondido, o pai não tem a oportunidade de acompanhar aquilo e aconselhar. Exatamente. Foi isso que ela falava, era isso que ela falava pra mim. Ela falava, eu prefiro que você namore, assim, e que eu acompanhe, que a gente seja amigo da família, e que seja todos uma família. Então, assim, foi muito tranquilo desde o início. O meu pai, ele é muito tranquilo. Ele não é muito de impedir nada e tal, mas foi muito tranquilo, porque ele ficava... A gente namorava em casa mesmo, ele estava sempre em casa. E a família dele é incrível. Eu amei eles desde o início, assim. Todos muito alegres, todo mundo muito da igreja. Cada um, assim, participavam da orquestra, participavam do grupo de louvor, do coral. Rapidinho, é só para contextualizar, qual a igreja que você frequentava? Sim, Assembleia de Deus. Eu cresci na Assembleia de Deus, que é uma igreja mais tradicional, né? Então, e lá tem, para quem não sabe, lá tem vários conjuntos, assim, por exemplo, as crianças
Elas têm todo culto, elas louvam e tal, tem os ensaios para cantar as musiquinhas e tudo mais. Aí tem os adolescentes, tem o grupo de jovens, que a partir de uns 14 anos, 15, vai para o grupo de jovens. E aí, para as pessoas que são mais velhas, casadas e tal, tem o grupo das irmãs, né? Círculo de oração. E tem o coral, que é livre para quem quer participar. Então, assim, dentro da igreja tem vários núcleos. E eu sempre fui muito ativa, sempre participei de tudo. Eu cantava, a gente ia... Tem o que a gente chamava de festividade, por exemplo. Cada conjunto faz aniversário. Então, num dia específico no ano, tinha um culto especial para comemorar esse aniversário de mais um ano daquele conjunto. Então, a gente ia muito para as outras igrejas. Então, era muito legal, assim. A minha infância e minha adolescência foi marcada por muitos eventos, assim, da igreja. E o namoro em si foi muito bom, assim. A gente namorou 5 anos. Eu acho que a gente noivou, tinha uns 3 anos de namoro, eu acredito. E apesar de muito nova, a gente era muito alinhado, assim. A gente não pensava em só namorar e algo, assim, que não fosse sério. A gente sempre tinha um propósito de continuar junto, de formar uma família. Apesar de não conversar muito sobre isso, mas a gente não se via longe, assim, mais, sabe? Era algo muito próximo. E aí, com 18 anos, a gente resolveu casar. Por que tão nova, né? Muita gente ficava assustado com isso. Nossa, mas você é muito jovem, por que você vai casar tão nova? Bom, eu namorava já há 5 anos. A gente já estava certo que queria ficar junto. A gente queria também ter mais privacidade, ter a nossa casa, ter as nossas coisas. E aí aconteceu, assim, Deus foi ajudando, Deus foi abençoando a gente durante o processo, porque a gente era muito novo e tal. Mas aí conseguimos, assim, foi um casamento bem bonito, bem legal. Você fez festa? Como que foi? Foi, a gente foi... era um espaço, né? E a gente fez tudo lá, tanto o civil como o religioso fez lá. Um espaço para cerimônia e já a festa no mesmo lugar, assim. Então, a gente fez festa. Tinha bastante gente da igreja, bastante gente do trabalho do meu esposo, da família, amigos. Foi bastante gente, foi bem, bem bacana. Mas, para contextualizar, voltando um pouquinho, desde a minha adolescência, tá tudo muito ligado, né? Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então, na minha adolescência, eu já pensava em ser médica. Guardem essa informação. É um equívoco. Hoje eu sou engenheira, mas, assim, a princípio eu sempre quis ser médica, amava a área da saúde e tudo mais. Então, eu saí da escola com 17 anos e fui fazer cursinho, porque eu não tinha passado no vestibular ainda. Eu falei, não, tudo bem, vou fazer o meu primeiro ano de cursinho. E no primeiro ano de cursinho que eu casei, foi o ano do meu casamento. Então, foi um ano, assim, importante para mim. Muita coisa aconteceu. E foi o início da, entre aspas, loucura da vida mesmo, assim, de correria. Porque até aí era muito tranquila a minha vida. Eu estudava de manhã, ia para casa e tudo mais. Minha mãe sempre me apoiando em tudo. Então, foi a hora que eu comecei a correria mesmo de vida adulta, né? Eu estudava de manhã no cursinho e tinha um reforço à tarde para turma especializada para o pessoal de medicina mesmo à tarde. Então, eu acordava muito cedo. A aula começava às 7 horas, mas era lá em São Paulo. Eu sou de Franco da Rocha, moro em Franco da Rocha, e o cursinho era em São Paulo. Então, eu tinha que pegar trem, metrô e tudo mais, então eu tinha que acordar muito cedo. Então, eu pegava o trem lá às 5 horas da manhã, 5 e pouquinho, 5h15. Então, foi quando começou realmente a correria, né? Aí, acordava muito cedo. E 3 vezes na semana tinha esse reforço à tarde. Então, eu ficava lá a tarde toda estudando. E como esse reforço acabava no fim da tarde, e era o horário de pico, eu ainda ficava mais um pouquinho estudando até 8 horas da noite. Então, eu passava das 7 da manhã às 8 horas da noite lá. Pegava trem, metrô e tudo mais, chegava umas 9h30 em casa. Então, era assim, cansativo, super cansativo, né? Mas era o que eu queria, então foi escolha minha e seguimos, né? Só que é um processo cansativo, né? Os pré-vestibulandos vão me entender que é cansativo mentalmente, fisicamente. E aí, como nesse processo eu decidi casar, aí muita gente também se preocupava com isso. Falar, nossa, mas como você vai conciliar a vida de estudo com casamento, assim, né? E aí, meus sogros me apoiavam muito. Falam, não... eu lembro que meu sogro falava isso para mim, bom, se você casar, você não vai ter que tirar um tempo do seu dia, da sua semana, para ficar com o seu namorado. Vocês já vão estar juntos. Então, vai ter isso. Eu falo, não, tudo bem.
E aí, a gente casou em outubro, já no finzinho do ano. Prestei vestibular, aquela correria de vários vestibulares. Para quem quer medicina, você tem que prestar tudo, não adianta. É um curso muito concorrido, então você tem que prestar de tudo né? E é isso. E aí, não passei no vestibular, nos vestibulares. No Enem, eu tinha uma nota boa e eu consegui entrar em vários cursos pelo SISU, através do SISU. Passei Nossa, era tanto curso, só que eu não queria. Passei em farmácia na Unifesp, passei em ciências biológicas, passei em tanto curso, mas não, eu quero medicina, vou tentar mais um ano. Fui para o segundo ano. O meu marido, ele era bancário. Ele tinha uma vida estável, um cargo legal no banco, então isso não me preocupava tanto, sabe? Eu não trabalhava, eu só estudava, né? Até porque não tinha tempo. E isso até aí não me preocupava muito, porque ele tinha um cargo legal, trabalhava muito, muito mesmo. Trabalhou em algumas agências, algumas bem longe de casa. Era correria também, era meio loucura, mas enfim. Fui para o segundo ano. Detalhe, eu casei em 2011, então a gente chegou em 2012. Fui para o segundo ano de cursinho, no mesmo lugar, mas o reforço que eu fazia à tarde era muito puxado, muito pesado, e acabava que eu meio que perdia tempo ali, porque eu ouvia o professor falar, ouvia, não entendia nada, e aquilo eu não conseguia absorver. Então, eu falei, eu não vou fazer esse curso à tarde, porque era o curso mais puxado mesmo, né? Vou fazer um de sábado, que era um pouco mais maleável, era uma vez na semana só, mais geral, mas acho que vai me agregar mais. Enfim, aí eu fui fazer esse reforço aos sábados e continuava com a mesma rotina de estudos pela manhã. Só que é um processo muito cansativo. Porque você não passa no vestibular, aí no outro ano você não passa de novo. Aí você chega no momento, que foi o que aconteceu comigo. Será que vale a pena? Eu estou perdendo tempo? E ao mesmo tempo você fala, mas nossa, eu lutei tanto para chegar até aqui, como é que eu vou largar aqui agora? Então é um dilema muito grande. Será que eu desisto para ir para partir para outra? Ou eu estou muito perto de chegar e eu não posso desistir? Então eu ficava nesse dilema. Posso fazer uma pergunta? Sim, curiosidade claro. minha. Por que você queria medicina? Eu amava... Meu pai é médico. Então, assim, ele nunca me influenciou de falar, você tem que fazer. Mas eu acho que como... O meu avô também era médico. E eu acho que era como um exemplo para mim, assim. Era algo que eu admirava. E, além disso, é uma área que eu acho maravilhosa, assim. Eu amo mesmo a área da saúde. Eu acho tudo muito lindo. Só que eu não tinha habilidade para essa área. Eu sempre fui muito boa em exatas. Então, a minha dificuldade nas provas era porque a nota em biologia tinha que ser muito alta. Eu ia falar dessa matéria agora, porque biologia para mim era um caos. Era a matéria que eu menos me dava bem. Então. E para medicina é uma matéria fundamental. Essencial, exatamente. Aí, para mim, pelo menos na minha família, meu pai, tipo, sempre quis ter um filho médico. Aí tentou comigo, não deu. Tentou com meu outro, também não deu. E aí, pelo menos pra mim, biologia não rolava de jeito nenhum. Pois então. Não sei se você ouviu o podcast dos estagiários da RM e o GG fala disso, né? Da questão de biologia. Eu me identifiquei demais. Porque, cara, pra quem é engenheiro, acho que biologia é aquela matéria que fala, eu realmente vou prezar. Não, então. Pois é. O meu, que assim, desde pequenininha que eu não gostava e não tinha habilidade era história. Nunca curti história. Não que eu não curtisse, eu achava interessante. Nossa, é muito legal. Mas eu não tinha habilidade para gravar todas aquelas informações. Muitas informações, né? E para estudar. Eu começava a ler. Sabe quando você vai voando, assim, e não absorveu nada? Na hora da prova tinha uma dificuldade imensa, assim, nessas matérias mais humanas, que envolve muito texto, muita informação. Meu negócio sempre foi exatas. Aí, tipo, gramática, por exemplo, genética, que é a parte de biologia. Tudo que era mais exato, mais lógico, era o que eu me dava bem. A mente de engenheira já estava ali, você só não tinha percebido. E assim, durante o ensino médio eu ainda pensei, assim, no primeiro ano e no segundo eu fiz vestibular de treineiro para engenharia civil, para ver como era a prova, fiz a FUVEST e tudo mais. Porque como eu era muito boa em matemática e física, então era algo que eu pensava em talvez daria certo. Mas aí foi no terceiro ano que eu decidi, não, eu quero medicina mesmo, que eu acho incrível e tudo mais, eu quero ser médica. E aí fui, né? Só que aí eu tinha essa dificuldade da biologia e de tudo que envolvia muito texto. A biologia era o que mais pegava, porque era que eu tinha que ter a nota maior, assim. Bom, em 2012, né, eu continuei estudando, fazendo cursinho, na mesma loucura de sempre, mas eu já estava, assim, emocionalmente já cansada, falava, caramba. E eu tentava me apegar muito a Deus, né? E o que eu ouvia nos cultos? Deus vai fazer um milagre, você merece, você está ali buscando a Deus, Deus vai fazer acontecer. E eu tinha muita fé.
apesar de já não ter tanta força, eu falava, não, Deus vai fazer acontecer, Deus vai realizar meus sonhos, e fui acreditando naquilo, né? 2012 eu já estava casada, e em julho, o que aconteceu? Eu já estava muito, assim, desgastada, e eu lembro que eu fiz uma oração, no quarto, eu estava sozinha em casa, fiz uma oração, falei, Deus, eu preciso de um sinal, faz alguma coisa acontecer, porque eu não consigo ficar nisso de vai, não vai, nada acontece, nada muda. Faz alguma coisa acontecer, por favor, porque assim, né, não sei. E acho que, se eu não me engano, alguns dias antes, na igreja, eu recebi uma profecia. Eu tinha muito receio, assim, de profecia, porque tinha coisa que fazia sentido, tinha coisa que não fazia tanto sentido. Mas essa eu me lembro que fez sentido. Alguns dias antes disso. Veio a missionária, era a pastora lá da igreja, me abraçou e falou, ó, Deus quer que eu te dê um recado. Ele falou que vai acontecer, Deus quer que eu te diga que vai acontecer algo muito diferente na sua vida, vai mudar muita coisa, mas Ele vai estar no controle de tudo. E eu, tá, amém, né? Recebi aquela palavra, amém, não é isso, tudo bem. Só que quando Deus fala isso, a gente tem que tomar um certo cuidado, por quê? Nem sempre é o que a gente espera e o que a gente quer. Quase nunca é. Então. E eu falo, não, Deus vai, né? Deus está no controle, é isso e tudo mais. Só que nós somos seres humanos, né? E às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente não entende que, na verdade, Deus não quer aquilo. Eu acho que a gente pede muitas coisas para Deus. Deus me dá sabedoria, Deus me dá força. Só que como que Deus dá? Nas provações. Exatamente. Então, assim, você quer sabedoria? Eu vou te dar. Exatamente. Mas como que você vai você tá pronto evoluir isso? isso? Como você vai desenvolver? Nas dificuldades, nas Exato. adversidades? É no atrito mesmo. Exatamente, total. E uma coisa de profecia, assim, que eu acho legal falar, que eu... Não sei se... que eu... Tipo, eu também recebo profecias e tal, e aí a gente tem que filtrar muito. Exato. E uma coisa que eu ouvi, eu achei muito interessante, que assim... tem profecias que a profecia em si, Deus tem que testificar em você antes. Porque, assim, se Deus não falou com você, se você não estava buscando, se não tinha uma conversa entre você e Deus, tem certas coisas que chegam para você que não é para ti. Então, se Deus está falando algo com você e aí vem alguém de fora e confirma isso, show. É realmente um sinal de Deus para você continuar. Então, assim, você estava buscando, Deus me dá um sinal. Então, assim, as coisas, elas estavam todas cooperando, assim, tava fluindo junto. Agora, se é um negócio nada a ver da sua vida, e a pessoa vem falar, eu quero te falar isso, e assim, fica, isso não tá alinhado. Mas sabe o que eu percebo também? Eu acho que muita gente, as pessoas percebem o momento da vida que você tá. Se você tá buscando a Deus e chorando e aquela coisa na luta, as pessoas sabem. E assim... A gente reconhece em espírito isso. Exato. E aí... Nessa época, eu recebia muitas profecias. Era, tipo, todo culto era alguém me falando uma coisa, mas tinha coisa que fazia sentido e tinha coisa que não fazia. E essa, eu guardei. Normalmente, eu não guardo, eu acabo esquecendo, assim. Mas essa eu guardei porque foi algo diferente. Tipo, Deus vai fazer mudar alguma coisa. E eu lembro que ela usou uma palavra, tipo, rebuliço, alguma coisa assim. Tipo, vai mudar tudo. Eu falei, caramba, mas que será, né? Ai, meu Deus. Amém. Se Deus está no controle, amém. E aí, alguns dias depois, eu fiz essa oração no meu quarto. Falei, Deus, faz alguma coisa acontecer, porque eu preciso de uma resposta. No dia seguinte, eis que chega a resposta. Veio a jata. O meu marido chegou em casa à noite, deu uma risadinha meio amarela, assim, falou, eu tô de férias permanente. Eu falei, como assim? Eu fui demitido. Fui convidada a me retirar. Aí eu fiquei assim, pasma, né? Eu lembro que eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Porque eu não trabalhava. Eu tava naquele corre de passar no vestibular e tal. E ele saiu, assim. E ele entrou no banco muito jovem. Tipo, como jovem aprendiz mesmo, assim, antes dos 18. Acho que ele tinha 17 anos. Então, ele até fazia faculdade e tal. Mas não era um curso de tipo, vou seguir a carreira do curso. É porque meio que o banco exige que você tenha uma graduação. Então, ele fez um curso de tecnólogo, entrou em alguns, assim, acabou não gostando, acabou saindo, tipo, ciências contábeis, contabilidade, coisa do tipo. E aí ele estava fazendo a faculdade, ou ele já tinha terminado, não me lembro. E aí ele falou, não, calma, vai dar tudo certo. E eu falei, mas como vai dar tudo certo? Tipo, gente, eu fiquei muito sem chão, muito. E aí que o perrengue começou a acontecer, né? Meu marido desempregado, e agora? Uma pergunta, qual que é a diferença de idade de vocês? 6 anos. Isso eu tinha... Já tinha feito 19, ele tinha 25. Ia fazer 25 anos.
Dos dois muito jovens, né? Sim. E aí o perrengue começou. Aí ele ficou muito perdido. De tipo, o que eu faço agora? Aí a gente ainda mandou alguns currículos dele para banco, mas eu não sei se hoje ainda é assim, mas o banco não pega ex-funcionários de outros bancos, não costuma pegar, assim. E aí ele começou a fazer cursinho preparatório para concurso público e ficou meio perdido, assim, de tipo, querer fazer várias coisas e não fazer muita coisa ao mesmo tempo e sim, meio sem rumo. Uhum. E aí, eu naquele corre lá do vestibular. Chegou no fim do ano, prestei vestibular de novo, continuei, assim, longe, assim, de passar e passando em algumas outras coisas. Por exemplo, o curso da FATEC em edifícios, eu fiz o vestibular e passei em 4º lugar. Eu acho que não sei se foi esse ano, acho que foi esse ano. E foi um ano que eu passei também em farmácia na Unifesp. Ainda me matriculei, na FATEC eu não me matriculei, mas eu me matriculei em farmácia porque eu falei, tá bem relacionado à área da saúde, acho que eu vou gostar. E, pô, federal, né? A Unifesp é uma excelente faculdade. Vou me matricular. Me matriculei, só que o curso era em Diadema. Diadema é, tipo, zona sul de São Paulo, muito longe, assim. Eu acho que eu ia levar, sei lá, 3 horas para chegar lá, todos os dias. E aí, eu ficava, gente, é muito inviável, né? Mas aí me matriculei, fui e tal. Acabei desistindo. Com uma semana, acho que tem um prazo de uma semana para você desistir da matrícula e tal, desisti. E aí foi quando a gente pensou nisso. Eu acho que eu já tinha feito umas 2 vezes ou uma vez vestibular em Pernambuco. Por quê? Meu pai é de Pernambuco e desde a minha infância a gente sempre vai em janeiro, sempre ia em janeiro passar as férias lá. Eu tenho irmãos lá, eu tenho tios, primos, vários parentes lá. E ele sempre passava as férias lá, então ele tinha um apartamento lá que ele pagava um aluguel e tudo mais. Ele falava, Bianca, se você quiser, eu já tinha ido prestar vestibular lá, porque medicina você tem que dar seus corres, você tem que, aonde passar você tem que ir, né? Porque é muito concorrido. Então eu prestei vestibular algumas vezes lá e eu via que lá era muito menos concorrido do que aqui em São Paulo. E aí ele falou, Bianca, se você quiser, meu pai falou, se você quiser ir para Recife, nisso meu marido estava desempregado, então teoricamente não tinha nada prendendo a gente aqui. Você pode ir para lá e fazer cursinho lá, estudar lá, não sei, né? Eu não lembro como veio essa ideia a princípio, assim, mas foi algo que a gente foi pensando. E foi o único momento da minha vida que eu me vi tendo que fazer uma escolha. Meio que, antes disso, tudo me levava para um caminho, foi meio sabe? que automático, Exato, era consequência, exatamente. Né? Eu quero medicina, então eu vou para cá. Tipo, não passei, vou fazer o cursinho de novo. Era meio que a consequência das coisas que tinham acontecido. E ali eu tive que fazer uma escolha. Eu tinha a escolha de ficar, eu tinha a escolha de ir. E aí o meu marido acabou até adotando a ideia. Falou, a gente não tem nada que prenda a gente aqui. A gente pode ir e ver como vai ser, né? E a gente ainda pensou bastante. Será que Deus tá nesse negócio, né? Será que é pra gente ir mesmo? Será que é, né? A gente orou bastante e a gente sentiu no coração de ir. Fomos, isso já era 2013. A gente pensou, e aí em março de 2013 a gente decidiu ir. E aí foi aquela coisa da família, né, desapegando porque a gente já estava casado, mas a gente era muito jovem, muito assim, os pais muito próximos ainda. E aí os pais sofreram. Aí foi a hora que, tadinha da minha sogra, eu tenho um morro de dó. Ela falava que ela ia em casa e via as coisinhas, nossa, assim, ela, meu Deus, eles não estão aqui, eles estão longe, ela chorava. E minha mãe também sentiu. Mas a gente foi, assim, na cara e na coragem. Falou, mano, vamos. É hora de arriscar, a hora né? de arriscar, a hora de... Mas eu lembro que meus sogros, eles apoiavam muito a gente. Ela falava isso. Ela falava que quando ela casou, ela fez isso também. Casou e foi para outro lugar. E que a vida tem dessas, assim, às vezes, para você amadurecer, você tem que ir. Você tem que desapegar das pessoas e correr atrás. E aí eu vejo muito isso em vocês, assim, que são de outras cidades. Tipo, tem que trabalhar em outra cidade. Gente de outros estados, de Minas, do Paraná, de Goiás, né? A gente dá cara a tapa, o pessoal, né? da RM e tal. E foi mais ou menos o que eu fiz. E eu ainda tinha ele, assim, né? A gente ainda foi juntos, então... E foi para uma cidade que eu já conhecia e tinha parentes lá, pessoas que eu conhecia lá. Então, ainda ajudou nesse quesito, né? Não fui, assim, totalmente sem conhecer ninguém. Bom, então, dia 31 de março, acho que foi, tipo, 1º de abril, assim. Fui, em 2013. Fui para lá e já com tudo encaminhado. Falava, vou fazer cursinho lá, vou me preparar para o vestibular lá. E, cara, que experiência louca, assim. Foi muito bom, foi maravilhoso. A gente foi... com pouco dinheiro, assim, tipo, vamos se virando, vamos ver o que dá. O meu marido tinha começado a fazer curso de técnico em radiologia.
nesse período aqui em São Paulo, e ele falou, não, eu paro o curso aqui e continuo fazendo lá, né? Chegou lá, ele teve que recomeçar o curso, mas como ele tinha feito pouquinho tempo, beleza. Ele começou a fazer o curso de radiologia e eu fui para um cursinho pré-vestibular. E lá eu conheci pessoas incríveis. Aí tem a questão do cursinho e tem a questão da igreja também, né? Porque eu ia na Assembleia de Deus e a gente falava, não, eu ainda pesquisei na internet, tem uma igreja Assembleia lá perto, a gente vai. Só que a Assembleia de lá era muito diferente daqui. E sei lá, eu não me adaptei, assim. Eu fiquei meio assim. E uma prima minha, Monique, maravilhosa, um beijo, que ela disse que vai ouvir esse podcast. Ela ia numa igreja chamada Fonte da Vida. E ela falou, prima, vamos. Só que, assim, a Assembleia de Deus, ela é muito tradicional. Uhum. E a Fonte da Vida era, assim, muito diferente. Eu falava, não sei, cara. Mais carismática, assim. Tipo, mais assim, mais agitada, mais... não sei. E assim, na Assembleia, eu participava da orquestra, eu tocava violino. Tipo, a música foi assim, desde de pequenininha, de adolescente, foi muito presente na minha vida, né? E lá não tinha isso, assim, não tinha orquestra, não tinha conjuntos. E eu ficava, não sei. E, assim, a igreja fazia muito sentido para mim por isso, porque eu participava de muitas coisas, né? E lá eu não sabia como ia ser. Eu falava, não sei se eu vou me adaptar, não. E aí eu fui num culto com ela. Não, eu acho que antes do culto... Eles faziam vários eventos. E um dos eventos que eles fizeram nessa época foi um luau na praia. Levaram violão, levaram alguns instrumentos. Foi a galera mais jovem, assim, para a praia, assim. E a praia ficava bem na avenida principal ali, Avenida Boa Viagem. E foram fazer, tipo, um culto lá. E aí eu fui. Ela me convidou, a gente foi, vamos ver como vai ser, né? Sei lá. Gente, que foi demais. Foi muito legal. Falei, cara, que demais. E a galera é muito legal, assim, muito receptiva. Os nordestinos são muito receptivos, né? Eles te abraçam de uma forma, assim, que sem explicação, que a gente não está acostumado aqui. E aí, eu falo, não, beleza, eu vou no culto para ver. Comecei aí, né? E a galera lá, ela não te dá muito espaço para você ficar quietinho, não. Eles já vão meio que te convocando, Não, tem isso, tem que... exatamente. E aí eu comecei a ir para a igreja. E aí eu comecei a gostar muito do culto, assim, que é um culto muito... O que eu senti de diferença daqui? A Assembleia que eu ia tem muitas regras, aquela rotina... Era bem engessada. Isso, de ter os horários certos para... primeiro esse grupo canta, depois o grupo canta, depois tal pessoa dá testemunho, depois aquela rotininha, né? E lá não, lá era algo muito livre. Tinha a parte do louvor e o pessoal começava a louvar e Deus ia levando o culto naquilo. Ia fluindo, né? Ia fluindo, exatamente. A palavra maravilhosa do bispo Evandro, que era o líder de lá da igreja. Ele e a família dele, maravilhosos, assim, tem muita saudade deles. E aí a gente curtiu muito, assim, o tipo do culto, a palavra. E aí vamos continuar indo, né? E aí a gente começou a fazer parte dessa igreja e o pessoal da igreja começou. Mas vocês são músicos? O meu marido, ele sabia tocar violão, mas ele era mais quietinho na igreja, ele não participava, não. Mas a família dele, meu sogro tocava trompete, a minha sogra tocava sax, eles cantavam, eles participavam do coral. Então, eles perceberam que a gente tinha aquela coisinha, né? Aqueles dons e não sei o quê. Não, vocês vão participar com a gente. Tal dia tem ensaio de louvor, vocês podem vir. E não sei... você canta? Não, vamos cantar também. Você canta? Não é bem assim. Não é bem, não. Não é bem assim, não, né? Mas, ok. Vocês gostam de cantar? E, tipo, a gente era muito tímido, né? Eu falava, meu Deus do céu, como é que vai ser isso, né? Tipo, nem conheço ninguém, eu vou chegar cantando, como assim, né? E aí, a gente começou a fazer parte, começou a fazer amizade com o pessoal e ir para os ensaios. E acabou que a gente já tinha virado líder do que era? Dos jovens. E a gente ia para culto de sábado, a gente ia de semana, cara, era muito legal, assim. Participava do back vocal lá da igreja. Meu marido tocou baixo. Então, assim, que era algo que ele era muito quietinho, muito tímido. Ele não fazia, assim, não tocava nada, né, na igreja antes. E começou a tocar baixo e tudo mais. E a nossa família, né, consequentemente, ficou muito feliz com isso. Tipo, nossa, que legal que Deus preparou tudo isso para eles, né? E antes de ir para Recife, eu tinha feito uma oração, até comentei na célula. Eu falava, Deus, eu quero que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho, porque a gente vai meio que sem ninguém, assim. Pessoas que agreguem, pessoas que nos acolham. E, eu vi muito isso acontecer, assim, muito.
assim, era muita gente, rodeava a gente, assim, receberam a gente com muito carinho, muito amor. E eu fazendo cursinho. No cursinho, tinha célula também. E aí, eu lembro que no primeiro dia de aula, o pessoal já tinha os grupinhos de amizade e tal, e eu muito tímida e paulista e, tipo, muito nova e casada, chamava muita atenção, né? Mas aí, cheguei e sentei lá. Aí, eu lembro que eu vi uma menina, a Jennifer, ela estava lendo... Isso antes de começar a aula. Ela estava lendo a Bíblia. Eu falei, gente, eu vou sentar do lado daquela menina, acho que é um sinal. Beleza, só que ela era muito quieta. Ela não dava uma palavra, eu tinha que ficar puxando, e aí, não sei o que, não sei o que lá. E aí, ela falou, a gente tem uma célula no intervalo, você quer ir? Eu falei, quero. Tinha uma professora evangélica, né? Tudo bem. Aí eu comecei a ir na célula na hora do intervalo. Conheci outras pessoas ali. E foi muito importante para mim isso, porque era mais uma resposta de Deus de tipo, tô com você, onde você estiver, eu vou estar aqui. Assim, não é porque você foi embora que eu vou sumir, eu vou estar do seu lado. E aí eu comecei a participar da célula e junto com a igreja, então assim, me aproximei muito de Deus. Foi um período muito legal. E no cursinho, fazendo cursinho, um cursinho excelente que tinha lá, consegui uma bolsa e comecei a fazer. Conheci alguns amigos lá, a Ilana e o Emanuel, queria mandar um beijo para eles, muitas saudades. Eles foram muito importantes para mim, assim, na minha vida. Já vou falar um pouco mais sobre eles. E aí, fazendo o cursinho e tal, naquela correria, fiz vestibular, de novo, no fim do ano. Fiquei na lista de espera para medicina, da federal e da estadual de lá. E aí eu falei, meu Deus, na lista de espera, tipo, mano, tá muito perto. Agora vai. Agora vai dar certo. E aí, eu lembro que no outro ano, tive que fazer mais um ano de cursinho. Já era o 4º ano de cursinho. Aí, fui para um curso mais... Lá no Nordeste, tem muito, eles chamam de isoladas, né? Que são professores que abrem a empresa deles e fazem o curso deles. E eu fui para um lugar que tinham vários desses cursos isolados, mas era um espaço só, chamava Espaço Certo. Os melhores professores de Pernambuco, assim. Cara, era meu sonho, tipo assim, gente, será que eu vou dar conta? Porque deve ser muito caro, porque os professores são, mano, os melhores, né? Consegui uma bolsa lá também. Falei, agora vai, porque eu vou estudar lá com os melhores do universo. E aí, beleza, consegui o desconto lá. E o Emanuel, que eu tinha conhecido antes, no ano anterior, foi comigo para esse mesmo cursinho. Também conseguiu bolsa lá. Sim, deixa eu comentar, abrir um parênteses assim, sobre o Emanuel. Emanuel, ele vem de uma família missionária e eles são... Se eu não me engano, eles são de Minas, moraram no Rio de Janeiro e foram para Pernambuco, sempre fazendo missões, assim, meio que onde Deus levasse eles estavam lá. E ele é um cara, ele era o cara que conversava com todo mundo, muito simpático e não sei o que lá, não tinha vergonha, sabe? E eu era meio tímida, e aí ele chegava em mim, e aí, Bia, tudo bem, não sei o que lá, começou a conversar comigo, eu falava, nossa, né, tipo, eu sou meio tímida. Aí ele foi e me convidou para ir na casa dele, num culto na casa dele, com a família dele, é uma célula lá, mas vai ser bacana, o pessoal lá é de boa e tal. E a gente foi. E a família dele é demais. Então, assim, o nosso primeiro contato foi ali, né? E aí, a Ilana, outro parênteses sobre a Ilana. A Ilana, ela não era evangélica, mas ela era uma pessoa também muito simpática, muito alegre. E ela, então, assim, só para mostrar que não tem a ver com religião, porque ela não era evangélica, mas ela tinha muita fé. E ela era uma pessoa muito positiva, era a pessoa mais positiva que eu conhecia, assim, da vida. Ela sempre que eu falava, nossa, eu tô tão desanimada, eu tô com saudade da família, sei lá. Mas vai dar tudo certo, amiga. Não, daqui a alguns anos a gente vai estar super bem-sucedidos. E aquilo me fazia uma diferença tão grande no meu dia. Uma palavra positiva que você dá para alguém, gente, pode mudar a sua vida. Você tá rodeado de pessoas negativas, te deixa pior. E ela era uma pessoa que, nossa, me levava muito para cima, assim. Estava sempre me motivando, muito otimista, assim. E a gente fez amizade porque a gente também fazia um reforço no centro da cidade, de um cursinho lá, e a gente ia juntas. Então, são duas pessoas, assim, que eu levo para a vida, assim, meu coração. O Emanuel também queria fazer medicina. Então, no meu 4º ano de cursinho, nós fomos para o Espaço Certo. E aí eu falei, agora vai, né? Não, porque agora não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não, agora vai dar certo. E eu lembro que eu falei para ele assim, Manu, eu tenho que passar no vestibular logo, porque, cara, eu sou casada e eu quero ser mãe, né? E... Imagina, eu vou ter que fazer medicina, aí tem residência, não sei o que, vai ser daqui uns 10 anos, eu tinha 20. Eu vou ser mãe com 30 anos. Tá muito longe, né? Se eu demorar muito, que hora que eu vou ser mãe, né? Ele, não, mas é isso, né? Faz parte disso aqui. Eu tava grávida e eu não sabia. Caraca. Quando eu disse isso. Aí, beleza, né? Mês de janeiro, meus pais foram pra lá, passar férias, e eu lembro que meu pai me falou o seguinte, Bianca, você sabe que se você engravidar,
vai ficar difícil, né? Tipo assim, de você estudar. Você sabe que meio que não vai dar certo. E eu, não, pai, eu sei, imagina, não vai acontecer, não. Tá tudo sob controle. Corta para... E eu lembro que eu tinha parado a pílula anticoncepcional. Porque eu falei, é muito hormônio, né? Vou dar um tempo. E aí, né, aquela coisa da menstruação atrasada e não sei o que lá, a gente começou a ficar meio tenso. Isso era janeiro, fevereiro. E meu marido meio tipo, mano, agora não dá, né? Porque a gente sem dinheiro, tipo, quase entrando no curso de medicina lá, ele fazendo o curso de radiologia, longe da família. Ele, não, a gente não pode, isso não pode acontecer. Não vai acontecer, não, vai dar certo. E nada. E os dias iam passando, eu falei, cara, tem alguma coisa diferente acontecendo, não é possível. Aí meu marido foi na farmácia, comprou 2 testes de gravidez para mim, de farmácia, de marcas diferentes, para garantir. Aí de manhã ele acordou, era tipo, dia, sei lá, 13 de fevereiro, 14 de fevereiro, assim. Ele, ó, tem um negócio para você lá no banheiro. Eu falei, oxe, o quê? Ele vai lá ver. Aí tinha lá os testes. Eu, não vou fazer, não. Não vou fazer, não. Ele, faz logo, vamos acabar com essa história. Porque tava o maior climão em casa, assim, a gente com medo de eu estar grávida. Não tem condição de estar grávida agora, gente, não tem como. E aí ele, não, vamos acabar com isso, porque não dá para ficar nessa dúvida. Aí eu lembro que eu fiz o teste e deixou lá agindo, né, que tem que deixar uns minutinhos, a gente foi pra sala, ficou olhando pro nada, assim, os dois. Isso é positivo. Ai, sei lá, né, não sei. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 anos. Ai, não sei. Ai, sei lá. Não sei. Aí a gente foi olhar, positivo. Os dois. Aqueles risquinhos, passe, não tinha nem dúvida. Eu olhei aquilo, eu comecei a rir de nervoso. Eu me olhei no espelho, eu olhei minha barriga assim, não, isso não tá acontecendo. Porque até então eu tava numa correria tão focada pra vida profissional que eu nem passou pela minha cabeça de ser mãe naquele momento. Meu marido ficou em choque total, sem palavras, assim. Aí eu comecei a chorar. Primeiro eu ri de nervoso, depois comecei a chorar. Gente, como que vai ser? Eu vou ser uma péssima mãe. Ai, meu Deus, o que meus pais vão falar de mim? Porque o meu pai pagava o meu cursinho. Tipo, eles investiram em mim, sabe? E ele tinha me alertado um mês antes, falou, não vai dar certo se você engravidar. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu me sentia uma adolescente grávida. Medo de ser grávida na adolescência, tipo, não, 25 anos. Casada há 3 anos já, quase, né? E eu me vi, assim, gente, e agora? Assim, sem chão. Aí eu lembro que a primeira pessoa que eu liguei, eu falei, não, vou ligar pra minha mãe. Tem que ser a minha mãe, que eu tenho que contar pra ela isso. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, seguinte, minha menstruação estava atrasada. E aí eu fiz o teste de farmácia e deu positivo. Aí ela, tá. Aí ela ficou processando. Aí eu fiquei, tipo, mano, agora vai ser a hora da briga, né? Eu imagino que ela ia me dar uma bronca, sei lá. Eu me senti uma adolescente real. Aí ela, não, faz o seguinte. Foi o teste de farmácia, né? Vai na médica, faz o de sangue. Se der positivo mesmo, já se informa com a médica de que vitamina você tem que começar a tomar. Tá. Faz os exames direitinho pra se cuidar, né? Tem que tomar as vitamininhas tudo certinho. Beleza. Tá, depois você me conta, tá bom? Falei, tá bom, vou tentar encaixar lá com a médica. Tá, beleza, tchau. Aí eu desliguei o telefone. Falei, tipo, que reação foi essa, né? Não entendi o que aconteceu aqui, o que rolou. Ai, gente, aí a gente fiquei muito assim. Aí, vamos contar pra minha sogra agora. E a minha cunhada, queria mandar um beijo pra minha família, pros meus pais, meu irmão, pra família do Robson também. Minha cunhada, Lígia, estava grávida também de 4 meses. E a minha sogra estava muito feliz, porque, o primeiro neto, né? E ela estava ainda... Eu não lembro se ela já sabia que era menina, era minha sobrinha. Foi ligar para a mãe dele para contar que ela teria um outro netinho, né? E, eles ficaram muito felizes. Meu Deus, que demais, não sei o que lá. Meu Deus, 2 netinhos. Ficaram uma alegria, assim, imensa. E aquilo, tipo, vai meio que confortando o coração, assim. Fui me acalmando, falando... Cara, eu não sei o que vai ser, mas... Vai ser bom. Vai ser bom, eu acho, né? Vamos. E eu lembro que era uma sexta-feira e eu tinha aula. E nisso era, tipo, de manhã. Eu já tinha perdido o horário da aula, já fazia tempo. Eu falei, vou chegar atrasada. Vou pro cursinho? Vou pro cursinho. Aí eu lembro que eu cheguei no cursinho, já era, tipo, 9h30, quase a hora do intervalo, assim. Sentei lá do lado do meu amigo, Emanuel. O famoso Emanuel. Aí ele, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Aí eu, aconteceu. Aí... escrevi na apostila dele assim, eu vou ser mamãe. Aí ele olhou, tipo, em pânico, assim, meu Deus,
Eu falei, fica quieto, menino, o professor tá aqui dando aula. Cara, ele ficou tão feliz. Ele falou, vai ser muito legal. Eu falei, Manoel, pelo amor de Deus, como que eu vou ter filho agora? Aí ele me disse uma coisa, ele falou, Bia, você é casada? Há quantos anos? As pessoas casam para formar uma família. Tipo assim, tá tudo certo, cara. Não tem nada de errado. Falando, não, mas eu vou estudar. Bia, vai dar certo, relaxa. Tipo assim, eu sou família, cara. Família, filho é bênção, Família é projeto de Deus. É projeto de Deus, exatamente. E eu aquela coisa assim, eu falei, então tá, né? Tipo, foi meio que seguindo, assim. Aí eu lembro que, quando eu fui pra Recife, eu fiz um plano de saúde o mais baratinho que tinha, porque, gente, qualquer um tá bom, né? Fui, fiz um plano de saúde lá. E aí, nesse dia, eu consegui um encaixe com a minha médica. E antes disso, eu tinha ido numa consulta pra ela, falar, olha, eu quero, antes de saber que tava grávida, eu quero voltar a tomar a pílula anticoncepcional. Ela falou, tudo bem, quando você menstruar, no primeiro dia você já começa a tomar. Eu falei, beleza. E, tipo, eu não menstruei. Ou seja, Miguel veio, né? Não sabia que era Miguel ainda, mas, enfim. Aí eu fui lá e fui falar com ela. Ela falou, seguinte, o seu plano de saúde tá falindo, tá? Falou bem assim. Aí eu, E assim, eles não estão pagando os médicos. E eu só faço cesárea. Você já sabe se você quer cesárea ou normal? E eu, tipo, não, mano. Tipo, sei lá. Acabei de descobrir, não pensei nisso ainda. Eu falei, acho que cesárea? Sei lá. Ela, é porque assim, eu só faço cesárea, mas aí mês que vem você me liga pra ver se eu vou estar atendendo o seu plano ainda, tá? Porque pode ser que eu nem esteja mais. Aí eu, tá. Tipo assim, o apoio da médica no dia que ela descobre que está grávida, né? Beleza. Bem profissional, né? Não. Aí fui, beleza, segui grávida. E na igreja todo mundo ficou muito feliz. E aí fui seguindo a gravidez, assim. E nesse período, conheci uma pessoa que, cara, se eu fosse descrever ela, acho que eu descreveria como um anjo que Deus colocou no meu caminho. A Carla. A Carla, ela era nora do bispo. Também participava do louvor lá da igreja, mas eu não tinha tanto contato com ela a princípio. E aí a gente sabia que ela era enfermeira. E ela trabalhava no hospital lá de Recife com obstetrícia. Ela fazia partos lá. E aí eu fui contar pra ela, olha, eu tô grávida e tal. E aí ela começou a conversar comigo, super me apoiar. Queria mandar um beijo pra Carla, que ela foi um anjo realmente pra mim. Ela é muito minha amiga hoje. E ela tá lá nos Estados Unidos, em Las Vegas. Longe, mas a gente é muito próxima ainda. Muito importante pra mim. E aí ela, durante a gravidez, ela foi... E eu continuei fazendo cursinho, continuei estudando. Até setembro, mais ou menos. E aí continuei, né? E fui me informando sobre parto, porque pra mim era tudo novidade, né? E aí eu vou chegar na parte da gravidez. Cara, eu não sou mãe, né? Mas eu tenho muito esse sonho de ser mãe. E eu adoro crianças, eu gosto muito mesmo de criança. E leio coisas sobre... E a gente bateu um papo sobre isso, né? Questão de parto normal, parto cesárea, parto humanizado. Então, como que foi essa experiência pra você? Como que... É meio um pouco assustador, né? Porque é muita informação. Sim. E como que foi pra você, assim? Então, eu acho que o que fez toda a diferença foi eu me informar sobre o assunto, muito. E eu acho que por eu ser leiga também me ajudou, sabe? Porque eu meio que não tinha tanta informação da parte ruim também. É porque informação demais também tipo, a mente assusta. Exato. Então, eu meio que nutri a minha mente de informações boas, de informações que fossem me agregar. E ela foi uma pessoa, assim, muito boa para mim, muito, assim, importante, porque ela me passava vários vídeos, vários documentários, várias matérias, várias coisas para eu ler e estudar sobre o assunto. E me decidi que eu queria o parto natural, né? Com essas pesquisas e tudo mais, eu achei que o parto natural fosse o ideal para mim. E detalhe, a gente estava desempregado, o meu marido fazia uns bicos de vez em quando, a família ajudava e tal. Então, a gente não tinha dinheiro para pagar, tipo, ir no hospital top para ter um parto. Não, a gente não tinha essas condições financeiras. Então, ela trabalhava no IMIP, que é um hospital referência lá de Recife, mas é público, é SUS. E ela falava, se você quiser mesmo parto natural, a gente vai para lá. E eu faço parto, o seu parto e tudo mais. E, tipo, no meu segundo mês assim, de gestação, ela descobriu que estava grávida também. Então, isso aproximou mais ainda a gente, né? E ela foi me informando e tudo mais sobre isso. E eu fui me informando sobre o parto natural e vi que, assim, acontece muita violência obstétrica, né? Que muita gente não sabe o que é, mas as mulheres não são respeitadas na hora do parto.
Isso é triste, assim. E eu assistia assustador. Assustador. Esse é um dos... Não que eu saiba muito sobre parto, mas eu já li algumas coisas que me chocaram muito, me impactaram, que eu falo assim, não, eu nunca quero ter isso, porque é assustador. os relatos são bem pesados, né? Sim, Tipo, a questão de corte, de desrespeito, de maus tratos. Exatamente. É bem pesado. Foi muito sobre isso que ela me falou. Ela falou, ó, o parto normal, convencional, que eu chamo de convencional, que é o parto normal que tem em todo lugar. Ele não é humanizado. E o que é humanizado? As pessoas acham, humanizado é ter o filho numa banheira. Não, gente, humanizado é você ter o parto com respeito. De, tipo, você ficar na posição que você quer, você não ficar aplicando substâncias no seu corpo para acelerar o trabalho de parto, é meio que deixar acontecer. O humanizado é isso. Você ter uma pessoa do seu lado, um acompanhante. Uma doula, né? A doula, um acompanhante da família e tal. Alguém para te ajudar ali. Então, o humanizado, na verdade, é isso. Existem cesáreas humanizadas. Tipo, o humanizado é você respeitar e deixar não ser traumático, entendeu? Não fazer nada que a mulher não queira. Então, ela foi me ensinando muito sobre isso. E o normal, convencional, não sei se hoje em dia tem muito, mas antigamente tinha demais. Que a mulher tinha que ficar deitada, a mulher tinha que receber uma substância chamada ocitocina, que é um hormônio que faz acelerar o processo do trabalho de parto e que faz doer muito mais e que o feto sente também, né? É porque, financeiramente falando, não convém pro médico, né? Ficar esperando lá 13, 20 horas uma mulher. Então, tipo, se ele consegue marcar cesárea, ele consegue fazer uma por hora. Não, muito mais até. Assim, em 20 minutos ele faz uma cesárea. Então, muitos médicos realmente, tipo, não façam. E muitos médicos inventam histórias para assustar as pacientes. Isso eu só descobri depois, né, durante a gravidez. Para falar para as pacientes, você tá com um probleminha aqui, vai ser perigoso o parto normal. Você é muito pequenininha, o seu bebê tá muito grande, exatamente. Tem que ser cesárea. Não tem passagem. Isso, a pressão, não sei, talvez suba. Eu acho arriscado o parto normal. Então, nisso, claro, você quer cuidar do seu filho, você não quer o mal para ele. Então, você não vai colocar ele em risco de jeito nenhum. E aí, o meu plano de saúde realmente estava falindo. Foi muito difícil achar médicos que me atendessem. Exames para fazer foi muito difícil. Mas aí tinha a clínica que era do próprio plano de saúde. Lá eles tinham que atender, porque era deles. E eu fiz o meu pré-natal todo lá com uma médica, mas assim, era para questão de, tipo, me pesar, me medir, não sei o que lá, e só. 5 minutos a consulta, não era para conversar nada. Então, a Carla foi muito essencial para mim, porque as informações eu tirava com ela, e pesquisava, e as orientações eram com ela. O restante, a médica era 5 minutinhos. E isso foi até importante, porque eu não recebia conselhos desse tipo da minha médica, tipo, acho melhor cesárea, acho melhor... Então, ela não me enchia a minha cabeça, ela fazia o trabalho dela e acabou. Então, isso foi bom para mim, porque eu continuei assim, estudando. Você filtrou o que você estava recebendo. Exatamente, eu continuei estudando sobre o parto natural. E aí, ultrassom era muito difícil marcar pelo plano, era tudo muito difícil, assim. Aí, para quem não entende, né, não sabe muito sobre o assunto, tem a DPP, que é a data prevista para o parto. Lá no início do pré-natal, o médico fala a data prevista para o seu parto, que é quando você completa 40 semanas, desde uma data estipulada pelo tamanho do feto, pela sua última menstruação, eles estipulam uma data que você engravidou. E aí, dali, eles contam 40 semanas. E a minha data prevista para o parto era em outubro, eu não lembro exatamente o dia. Acho que era 12 de outubro, 10 de outubro. Meu aniversário. Então, e eu casei no dia 12 de outubro. Sério? Aniversário de casamento. Então, outubro foi um mês importante para mim, para minha vida, né? E ali, beleza, eu meio que fui esperando. A gravidez foi muito tranquila para mim, graças a Deus. Foi, tipo, tudo muito bem. Não sei se pela idade, pela saúde mesmo, deu tudo certo. Assim, continuei estudando até setembro. Eu lembro E foi louco, assim, porque as pessoas eram muito jovens, muito novinhas, estudando ali no cursinho, e eu grávida. E você com a vida a milhão, né? A vida a milhão. Casada, casa... Exatamente. E marido, bebê chegando. Exato. Nesse ano foi um ano muito difícil para eu focar nos estudos. Eu não consegui. Imagina. Eu não consegui. Eu ia, mas assim, meu foco era outro, né? Mas estava ali. As prioridades mudam, né? Exato. Ali mudou. E vou falar um pouco sobre a importância do Miguel na minha vida e na minha história também, com isso. Porque realmente as prioridades mudaram ali e era muito louco, assim, os professores... Eu tinha um professor que brincava muito, ele... Miguel, presta atenção na aula, Miguel.
para de fazer bagunça, e não sei o que lá. E eu rachava o bico e ficava quietinha, né? E o pessoal ficava, mas gente, quem que é Miguel? Cadê o Miguel? Eu não conheço o Miguel, né? Aí foi descobrindo que o Miguel era o meu Miguel. E aí eu fui até setembro, assim, eu tava acho que com 7 meses, e aí tinha chá de bebê e tal. Eu falei, eu vou parar o cursinho. Vou parar e seja o que Deus quiser, vou prestar vestibular, mas não sei o que vai ser. Só vamos, né? Aí foquei lá no chá de bebê e tudo mais, e pensando já no parto. E eu fui, tava bem saudável, tudo certo. Miguel mexia demais, assim. As pessoas viam de longe minha barriga tremenda, era muito louco. E aí chegou outubro, chegou a data prevista para o parto, e eu estava lá com meu barrigão, né, plena, sem sintoma nenhum, sem sentir nada. 39 semanas, eu fiz o chá de bebê com 37, eu já estava com medo, nossa, será que vai dar tempo? Porque já era meio finzinho, assim, reta final, mas deu tudo certo, ele não veio, aí 38 semanas, 39, e esse foi o período mais longo da gravidez. As últimas semanas não passavam nunca, e eu ficava agoniada, falei, gente, esse bebê não vai chegar? Tipo assim, e você, a espera pelo parto natural, parto normal, tem disso, né, de você esperar o tempo do bebê. E ele não vinha, ele não tinha sinal, não sentia nada. Eu falei, caramba, e aí, né? E aí a família começava. E tinha uma prima minha que estava grávida na mesma época. Ela engravidou um pouquinho depois de mim e ela teve o bebê dela antes de mim. Então a família foi em peso falar comigo. Ligava para mim, Bianca, pelo amor de Deus, vai passar da hora. Bianca, o seu filho vai entrar em sofrimento fetal. Sabe o mecônio? O mecônio é quando ele ingere as fezes dentro da barriga e faz mal e não sei o que lá. As pessoas me falavam muito, assim, me assustavam demais, mas eu estava muito consciente do que eu queria. Eu já tinha estudado, eu falei, vai dar tudo certo, fica tranquilo que a gente está tudo sob controle. Eu estou vendo o bebê, tá ótimo, tá tudo certo, fica em paz. Eu sei que as pessoas elas falam isso tentando ajudar, mas é difícil, né, você... Porque é pesado você chegar pra alguém e começar a bombardear a pessoa com tanta informação e, cara... E assim, pessoas... E você não respeita o posicionamento dela. Sim. Eu entendo que todo mundo quer ajudar, mas é difícil pra quem tá recebendo a informação. E eram pessoas próximas a mim, pessoas que me amavam. Né? E tipo, Bianca, você sabe que parto normal, muita gente morre. E as pessoas falavam isso. Gente, você filtrar uma informação dessa, nesse momento, era muito Tirando, além do fato de ter os hormônios a milhão em você... A sua mente já tá ali no limite. E você porque você já tá se cobrando, você já tá passando muita coisa na sua cabeça e você fica... Será que eu tô falando certo? Será que eu não tô? O que é melhor? O que não é? Você já tá em conflito com você mesma e a galera não contribui com nada. Não contribui. Infelizmente, a maioria não contribui e as mães vão entender o que eu tô falando, porque isso acontece com todas. É muito pitaco. Todo mundo que às vezes nem fala com você... quando eu tive o filho, aconteceu isso aí. Cuidado, tá? Criei meus 3 filhos assim... E, tipo, exatamente. Bom. O que funciona pra você, funciona pra você. Eu conheci uma mulher que morreu no parto normal, tá? Tipo assim, gente, vamos, né, dar uma palavra que agregue. Isso, entre essas opiniões e comentários sobre aparência, etc., eu falo assim, gente, tudo que você vai falar pra alguém tem que ser positivo pra edificar. Porque se for pra deixar a pessoa pior, por que você tá abrindo a boca? Não. Você quer falar da aparência? Eu penso assim numa regra que toda vez que eu falar sobre a aparência de alguém, é algo que a pessoa pode arrumar ali no momento. Tipo, seu dente tá sujo aqui. Beleza, agora, tipo, você vai comentar sobre o peso da pessoa, ela não vai resolver isso ali naquele momento. Então, tipo assim, guarde pra você, porque você não sabe o que tá passando na cabeça de alguém. Não, então, a sua opinião, se não for pra edificar, se não for pra trazer paz e alívio, pensa um pouquinho, dá uma refletida se você realmente precisa falar aquilo. Exatamente. E esse filtro das pessoas não tem. Não tem. No assunto maternidade, gravidez, amamentação, nossa, é de todos os lados. Você recebe todo tipo de comentário, você tem que estar muito forte psicologicamente. Se você faz, reclama porque faz. Se você não faz, reclama porque não faz. Nunca tá satisfeita. Não. E as pessoas querem que você seja um tipo de mãe. Se você não fizer isso, você tá errada, sabe? Então, por eu estar longe da maioria das pessoas daqui... Foi bom, porque eu recebi comentários, mas acho que não foi, assim, tão próximo. Você ficou blindada um pouco disso, né? Eu acho que talvez quem fica, sei lá, seus pais, seus sogros devem ter ouvido muito. Também, mas eles te blindaram de receber isso, né? Porque, tipo assim, cara, as pessoas deviam chegar pra sua mãe e falar, a Bianca é isso, a Bianca é aquilo, a Bianca deveria... Nossa, e, tipo assim, ainda bem que foi, tipo, direto pra sua mãe, porque a sua mãe acho que deveria ter uma força maior pra lidar com aquilo naquele momento do que você. Com certeza, com certeza. Assim, pra mãe também é pesado, porque ela também tá preocupada comigo. Que é a filha dela, o neto dela. Exatamente. E assim, a minha mãe, às vezes ela falava, Bianca, parto normal, será que não é perigoso? Ela me falava às vezes isso, mas eu falava, mãe,
Com quantos anos você engravidou do meu irmão, do William, né, meu irmão? Eu tinha 20. Foi parto normal ou cesárea? Foi normal. Foi tranquilo? Não foi? Foi tranquilo, assim. Eu não fiz escândalo, não. Deu tudo certo. Eu falei, então, assim, vai dar tudo certo. Então, fique em paz. Ela, não, realmente. Pra mim foi muito melhor, foi muito rápido. Eu fiquei bem super rápido. Eu falei, então, é isso. Então, vamos focar nisso. Não deixa o povo ficar falando, não. E, assim, minha mãe, eu vejo que hoje, como mãe, eu percebo, eu tenho outra visão, assim. Eu vejo o quanto minha mãe teve que ser forte, assim. De, tipo... Para ela era muito pesado também, Segura a preocupação a de estar longe de mim. Então, minha mãe é guerreira demais. Minha mãe é demais. E aí, fiquei lá as últimas semanas, né, esperando acontecer alguma coisa. E eu lembro que eu fiz mais uma oração. Falei, eu tinha uma ultrassom, ou era um exame, uma consulta, alguma coisa, no hospital que eu ia ter o Miguel mesmo, que a minha amiga conseguiu para mim uma consulta com o médico lá. E numa terça-feira. E até a segunda-feira, eu acho que eu não senti nada, ou se eu senti foi uma coliquinha assim muito de leve, num momento nada a ver, e passou. E eu estava já agoniada. Isso eu já tinha feito 40 semanas. Sim, nesse período, a minha mãe foi me visitar e a minha sogra também foi me visitar. A minha sogra, ela tinha comprado passagem de ida e volta por um período da data prevista para o parto. Acabou que ela foi embora antes do Miguel nascer. Ficou super triste, tadinha, super chateada. E a minha mãe, ela comprou para ficar, 45 dias. Então, da minha mãe deu tempo, assim. E aí, eu tinha essa consulta, já tinha 40 semanas, e as pessoas já... Eu acho que eu fazia 40 semanas na quinta-feira. Então, já tinha passado sábado, domingo, segunda, e o exame era na terça. E eu lembro que eu fiz uma oração, falei, mais uma vez pedindo um sinal. Deus, me dá um sinal de que vai dar tudo certo, porque eu não estou sentindo nada. Essa criança está aqui, feliz, alegre e contente, se mexendo muito bem dentro da minha barriga, mas e aí, né? Então, eu pedi muito isso para Deus. E aí, no outro dia, na terça, eu acordei com sangramento. Aí foi, meu Deus do céu. É agora? Não é agora? Mas assim, sem sentir dor nenhuma. E o sangramento também passou. Foi um sinalzinho assim, passou. Aí fui fazer fui no hospital e tal. Eles viram que eu tava, acho que com 1 dedo de dilatação, 2. Mas falaram, isso aí não é nada, tá? 2 dedos de dilatação nessa fase que você tá é normal. Não significa que você tá entrando no trabalho de parto. Eu falei, então tá bom, né? E aí, na terça-feira, passou o decorrer do dia sem sentir nada, sem sangramento nenhum, sem nada, sem dores. Na quarta-feira também. E na quarta-feira à noite, eu fui tomar um açaí. À noite, lá com meu marido, lá na rua e tal. Era 10 horas da noite, a gente tomando açaí. E aí, começou o momento. Começou uma primeira cólica. E a minha amiga me falava o seguinte, não adianta você ir para o hospital com qualquer coliquinha, porque eles vão te mandar de volta para casa. Você tem que ir com certeza de que é realmente o trabalho de parto. E o trabalho de parto, as dores, normalmente elas não são bagunçadas, elas têm um ritmo. Então, quando tiver uma certa frequência, com os períodos assim parecidos, então aí pode ser que seja o trabalho de parto. E aí começou uma cólica e durante a gravidez a barriga ela tem as contrações de treinamento, né? Que é quando a barriga fica durinha assim, dá uma dorzinha, um desconfortinho, mas aí passa. Mas é meio bagunçado, não tem um período certo. E foi mais ou menos isso que aconteceu, parecido uma cólica menstrual, assim. A barriga ficou durinha e deu aquela dorzinha, aí passou. Durou, nem 1 minuto, aí passa. Aí eu lá tomando meu açaí. 20 minutos depois, eis que vem uma segunda cólica, do mesmo jeitinho, a barriga durinha. Eu falei, amor, tô sei lá, viu? Tô sentindo aqui um negócio aqui. 20 minutos depois, outra. E aí eu vi que tava de 20 em 20 minutos. Eu falei, sei lá. Tá chegando. Aí eu mandei mensagem pra minha amiga, falei, porque a minha amiga, ela tava de férias e ela tava de 8 meses de gravidez. E ela me falou, se você sentir alguma coisa que você vê que realmente eu vou te ajudar, você me avisa e você me chama que eu vou estar com você e a gente vai junto pro hospital. É do hospital público lá, né, que ela trabalhava, e a gente já tinha combinado de ir para lá. Ela trabalhava no setor de parto de baixo risco, que é quando a mulher não tem pressão alta, não tem diabetes, nada, e que pode ficar lá à vontade. Então, era um parto humanizado, apesar de ser um ambiente mais pequenininho e tudo mais, mas a mulher fica à vontade lá. Então, era o parto natural que eu queria, que era, ficar à vontade de esperar o bebê chegar, né? E aí, eu lembro que eu saí de lá e fui na casa do bispo, que era sogro dela, né? E contei para eles, eu acho que ela... E a bispa, Wilma, ela tem 4 filhos, então ela tem muita experiência, né? E eu falei, olha, eu acho que eu acho que tá começando. Ela, sério? Então vamos fazer uma oração. Aí a gente foi lá, fez uma oração, ele morava ali pertinho.
vai dar tudo certo, Deus abençoe você, o nascimento do seu filho vai dar tudo certo, conta pra gente, vai informando a gente, beleza. E nisso continuou, 20 minutos, aí vai diminuindo os intervalos. Fui pra casa, minha mãe tava em casa, e aí foi à noite, né? Aí foi, diminuindo os intervalos, de 20 foi pra 18, foi pra 16, 15, e as cólicas ficando cada vez mais fortes. Era mais ou menos 3 horas da manhã, já tava de 5 em 5 minutos. E aí, para quem tem muita cólica, vai entender o que eu tô falando. Sabe quando dá aquela dor nas costas? Uhum. Dá aquela cólica forte que vai para as costas, assim? Era isso que eu tava sentindo. 3 horas da manhã, de 5 em 5 minutos. E aí, eu fiquei ali à vontade, assim. Fiquei, tipo, respirando, fiquei controlando minha respiração. A respiração, para mim, foi fundamental. Foi o que me manteve, assim, que eu consegui aguentar as dores. Até aí, tava tudo, assim, eram cólicas. Cólicas fortes, mas eram cólicas. E aí foi quando eu liguei pra minha amiga, que tava mais forte assim, e eu falei, acho que eu vou ligar pra ela. Era 3 horas da manhã, tadinha. Aí eu, amiga, tá doendo, assim, tá de 5 em 5 minutos. Ela, mas você tá bem, né? Você tá falando comigo? Será que... Eu falei, é que eu tô sendo forte, mas tá doendo. Ah, então tá bom. Aí o Robson foi lá buscar ela. Aí ela ficou em casa comigo. Aí ela já levou uns aparelhinhos, já foi medindo minha barriga. E nisso eu fiquei fazendo exercício de agachamento e tal, que falam que ajuda, né? Mas eu tava bem, assim, eu tomei banho, eu comi, eu tinha uma bola de pilates que eu fazia uns exercicinhos, de ficar sentada na bola, dando uns pulinhos e tal. Fiquei ali, né, naquele treinamento, naquela coisa. Me maquiei, não sei o quê. Aí ela falou, ó, pra gente ir pra lá, a gente tem que estar mais avançadinho, né? Então, vamos esperar um pouquinho. Aí a gente ficou esperando. 5 horas da manhã a gente foi pro hospital. Que ela falou, ó, acho que agora já dá pra ir, né? Pra você ter uma ideia, eu tomei banho. Durante o banho eu tive 7 contrações. Caramba! 7. Eu falei, eu acho que agora... Então, era umas 5 e pouco da manhã, a gente foi pro hospital. E foi difícil, o trajeto no carro foi tenso, porque a posição é horrível. Você ficar sentada e parada é horrível. O que me aliviava as dores, assim, era, tipo, apoiar em algum lugar e deixar a lombar mais livre, assim. E sentada é o ó. Deitada, piorou. Então, aí, cheguei no hospital, aí teve aquela coisa de triagem, aquela coisa chata. De ter que fazer um monte de pergunta para a mãe. Gente, mudem isso, por favor. Você já tava Um apelo, por favor. A pessoa ali sentindo dores e eu tendo que preencher papel, sabe? Aí, medindo minha pressão, tava tudo certo, tudo ok. Em casa, minha amiga tinha feito o exame de toque em mim, eu já estava com 5 centímetros de dilatação. No hospital, eu já estava com 8. Caramba. Então, já estava na reta final. O ideal é 10, né? E aí... já estava na reta final e assim, eu parava e dava aquela dor, respirava, aí voltava. Aí, então, quando a gente tava falando e tal, preenchia papel, aí as mulheres ficavam olhando pra mim assim, tipo, você tá bem? Tá doendo, mas assim, o que eu posso fazer, né? Tá doendo, mas vamos que vamos. Nossa, mas menina, aí quando viram que eu tava com 8, mas nossa, mas você tá bem, né? Eu falei, não, amiga, eu não tô bem, né? Eu tô assim, sendo forte. Tô fingindo compostura. Tô fingindo que tá tudo certo, mas, né? Aí, umas 7 horas da manhã, eu subi para a sala de parto mesmo. Minha mãe ficou lá embaixo, tadinha da minha mãe. Eu fiquei imaginando a angústia que ela sentiu ali. Porque só podia subir um acompanhante, que foi o Robson, né? E a minha amiga Carla foi comigo. E aí a gente ficou, 7 horas da manhã. Aí, nisso, as contrações já estavam muito próximas uma das outras. Eu não conseguia identificar quando parava uma e começava a outra. Era meio que uma dor única, assim. Aí eu fiquei lá. Nesse momento, quando eu subi para a sala, numa cadeirinha de rodas, veio um filme na minha cabeça. De tipo, cara, chegou a hora. Porque eu estava tão ansiosa por esse momento. Eu estava ansiosa por sentir uma cólica. Eu estava tão preparada para isso que eu estava querendo... Mano, você é meio louca, né? Não, eu estava querendo aquilo, sabe? Viver aquela experiência. E aí, quando eu subi, veio um filme na minha cabeça da minha infância, da minha vida, da minha família. Eu falo, meu Deus do céu, eu vou ser mãe, cara. E fui assim, comecei a chorar na cadeira. Aí, cheguei lá, e aí é um momento que eu já não lembro... Eu tenho flashes, mas eu não lembro exatamente como foi, porque... para quem já passou por isso, vai entender que a gente fica meio fora de si, assim. Você não consegue meio que raciocinar ao seu redor o que está rolando. E aí, ficaram lá, o Robson me apoiou demais, assim, fazia massagem nas minhas costas. E aí, ficamos esperando, e ele sempre me examinando, estava tudo certo. E aí, depois, eu acho que era em torno de 8 horas, a minha bolsa estourou. E ela tinha me falado, você vai sentir uma dor muito forte. Eu falei, não, mas já tá doendo. Ela, não, vai ser mais forte. Oh, meu Deus. Eu falei, meu Deus, tá bom. E aí, eu senti essa dor quando estourou minha bolsa. E aí, ela falou, vamos pro chuveiro, você toma um banho, você dá uma relaxada. Eu já não tava
conseguindo tomar decisões, tipo, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem mulheres que ficam pedindo cesárea nesse momento. Não, eu quero cesárea. Eu nem passou pela minha cabeça. Eu não conseguia raciocinar, assim, escolher uma coisa, sabe? Fui pro banheiro, tomei um banho, fiquei relaxando ali um tempo. Nessa que eu dei uma relaxada, voltei pra caminha, as contrações diminuíram. Eu acho que pelo cansaço, por ter relaxado. Aí eu lembro que ela me falou isso. As contrações deram uma diminuída. Aí eu, tipo, dei uma alertada assim, falei, meu Deus do céu, não pode diminuir, né? Tipo, tem que caminhar. E aí a gente ficou lá esperando. E depois ela fez o exame de novo, já estava com os 10 centímetros de dilatação. Ela falou, agora o neném vai nascer. E aí nesse momento o Robson falou, eu tô passando mal. Alguém mede minha pressão? Eu falei, pronto, tinha que ser agora, mano. Mediu a pressão do coitado, tava 17/11. Ele, eu tô passando mal, tô passando mal. Aí eu naquela, tipo, meu filho vai nascer, meu marido tá mal. Tipo, amiga, cuida dele pra mim, por favor. Ela, não, vai dar tudo certo, fica em paz. Ele tá tranquilo, fica em paz. Foca no nascimento do seu filho. E aí ela ia deixar ele pegar o Miguel. Ser a primeira pessoa a pegar. Só que ele tava muito nervoso. Ela falou, eu não vou deixar ele pegar, porque né, vai ser muita emoção. É melhor não. Ela falou, Robson, fica abraçado com ela. Aí ela me colocou numa posição que ela achou que seria melhor pro Miguel nascer, que era mais sentadinha, verticalizada, que a gravidade poderia ajudar e tal. E aí o Miguel nasceu. E o Robson cortou o cordão umbilical dele. E foi, assim, o momento mais mágico e lindo da minha vida. Foi tudo de bom. Gente, foi... Nossa, é difícil descrever o que foi, sabe? E a importância da Carla, pra mim, nesse momento... Ela é muito importante pra mim por muitos aspectos, mas ela foi tudo, assim. Uhum. Ela cuidou muito de mim. E foi isso. Foi quando o Miguel veio super saudável, lindo. A cara do pai dele, a cópia. Meu útero é uma máquina de xerox. Veio a cópia do pai dele, lindo. Ai, foi tudo de bom, foi maravilhoso. E aí começou a vida de mãe, né? Uhum. Que eu não estava preparada. Não sabia como ia ser. Nunca tinha trocado uma fralda na vida, gente. Mas eu pesquisei bastante sobre o assunto antes, né? Amamentação e tudo mais, mas na prática é tudo diferente. É diferente, porque é rotina. E cada criança tem o seu jeito, né? Então, tem criança que chora, tem criança que não chora. Cada criança tem o seu horário, tem o seu jeito. Uhum. E por mais que você seja juntados numa mesa com 5 mães... Não. Cara, cada uma vai ter uma história diferente. Não tem uma regra. Não tem uma regra e cada experiência... Até você, tipo, se você tivesse um segundo filho, seria totalmente diferente. Seria. E eu acho que isso é uma parte muito legal, porque cada ser humaninho é único. Uhum. E a gente tem que respeitar e valorizar isso, né? Sim, total. E aí foi quando eu me vi, assim, a minha vida mudou completamente, né? Primeiro começou na questão da amamentação. Pra mim, foi, entre aspas, tranquilo, porque eu vejo que mulheres sofrem muito com isso. O Miguel foi tranquilo, assim, ele mamava super bem. Tem os desconfortos, né, que para a mãe é ruim. E eu tinha muito leite, então eu tive problema com isso, porque eu tive febre por conta disso. De, tipo, empedrar e tal. E é super perigoso, né, de dar... Não sei se é mastite, sei lá o que é. Enfim, mas a amamentação foi assim, um momento diferente, um pouquinho doloroso, mas eu consegui ir firme. O Miguel era bem tranquilo, mamava super bem. E ele, tipo, mamava e dormia bastante. Então, não era tão desgastante para mim nesse sentido. O que foi desgastante foram as cólicas. Foi o que me tirou do eixo, assim. Nisso, quando eu voltei para casa, acho que com 10 dias ele começou a ter cólicas. Ele chorava e eu não sabia por que era. Você fala, por que tá chorando, meu Deus? E agora? E a minha mãe ali me ajudando. Minha mãe estava ali ainda em Recife comigo. E ela me ajudava demais. E a criança parava de chorar no colo dela. E eu falava, mãe, o que você fez? Eu não fiz nada, acho que é porque eu sou quentinha. E aí eu falava, gente, o que você faz? Porque eu pegava ele chorava, e ele chorava. E começava, tipo, 6 horas da tarde. Começava a chorar. Com dor, tadinho. Aí falava, ele tá com dor porque porque você tá comendo alguma coisa, aí passa pro leite, aí dá desconforto nele. Feijão dá cólica na criança. Parei de comer feijão. Mas carne vermelha também faz mal. Parei, carne vermelha. Doce, você sabe, chocolate, Coca-Cola, jamais. Parei com... Eu cheguei no momento de estar comendo arroz e frango. Tipo, peito de frango grelhado, assim. Tipo, gente... Aí minha amiga a Carla falava, Bia, você precisa de nutrientes para passar pro seu filho. Se ele tiver que ter cólica, ele vai ter, infelizmente. Você faz o que tiver ao seu alcance, mas assim, você não pode deixar de comer por causa dele. E foi ali que começou as culpas, né? Mãe é um bicho que se culpa por tudo. Tudo que tá acontecendo com seu filho, é culpa minha. É porque eu tô comendo errado. É porque...
E ali começou, e eu chorava, ele chorava, eu chorava junto, 2 crianças. Eu chorava, meu Deus, o que eu tô comendo, filho, desculpa. E, mano, assim, é o que ela falou, ele vai ter cólica e é isso, gente, não tem o que fazer. E eu acho que também é a questão que... Tipo, não é pra ser fácil, né? Porque Ninguém disse que ia ser fácil. não é essa fase da criança, acho que todo mundo fala, já conversei com várias pessoas, que realmente é um período, assim, desafiador, que tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, assim, tipo, de desafios mesmo, mas que passa. Eu acho que essa é a mensagem mais importante pra falar pra todo mundo, que passa. Eu sei que uma hora vai passar e a criança cresce, aí ela aprende a falar, a se comunicar. Então, você tem aquela fase que tudo é novo, que tudo é difícil, que tudo é intenso, mas são fases, né? São ciclos da vida e a criança, tipo, pensa, a criança não fala, não sabe. Ela tem que se expressar de alguma forma. Ela tem que se expressar de alguma forma e tem que ter paciência. E eu acho que uma coisa que falam bastante é que quando um bebê nasce, as pessoas, no geral, focam só no bebê e esquecem da mãe, né? Nossa. E cuidar da mãe também é importante. Você ver a saúde mental da mulher, ver se ela tem um amparo, um apoio para passar por tudo aquilo, porque quando um bebê nasce, a responsabilidade é só da mulher. Então vai tudo para ela. Então é mãe, 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 mãe. Só que assim, e a mulher? E a mente dela? Exatamente. Tem alguém ali por trás cuidando dela? Tem alguém dando suporte emocional? Tem alguém dando cobertura espiritual para ela? Porque a gente fica responsável por um outro ser humaninho. E não é fácil. Não é fácil. Mas e pra mim era uma novidade. Nasceu uma mãe também, né? Nasce um bebê e nasce uma mãe. E nisso eu tenho que agradecer muito a minha mãe, que ela cuidou muito de mim. Assim, o período que ela ficou lá, acho que uns 15 dias depois do parto, ela cuidava da minha alimentação. Ela, come isso aqui que vai fazer bem até pro intestino, a questão do intestino, a questão da recuperação. O Miguel, com tudo, ela me ajudou demais. Ela falava, não, deixa, tipo, dá mamar pra ele, deixa comigo. Então, tipo, ela ajudou muito a gente, sabe? Foi, assim, essencial. E eu acho que pra mãe deve ser muito louco você ver sua filha passando por isso, sabe? Porque ela passou por isso há anos atrás e hoje ela vê a filha dela passando por isso, deve ser muito incrível também, assim, muito novo para ela também. É uma chance da avó reviver isso, né? Isso. Eu vejo muitas avós falando assim que... Aí chega uma época que a criança tá maiorzinha assim, aí vai pra casa da avó, né? Tipo, os pais vai passar o final de semana na casa da sua avó. Então, aí eu vejo relatos de vós falando assim que elas têm a oportunidade de reviver quando os netinhos estão lá e vão dormir com ela. Sim. E acorda, ela vai e faz café da manhã. Porque assim, ela viveu aquilo 20, 30 anos atrás. E aí a filha dela tá dando essa oportunidade de novo. Que é muito gostoso, né? Sim. Vejo muitas pessoas falando que é muito bom isso. Eu acho que ter neto deve ser mais gostoso do que ter filho. Por conta dos momentos que você passa com a criança. E fica também mais só com as partes boas, né? Exato. Eu acho que por isso dá pra curtir muito mais. Por isso que fala, a avó mima muito os netos. Mas eu acho que é por isso. Porque elas vivem só a parte boa. E deve ser muito gostoso você reviver, né? Sim. E aí o Miguel tinha 15 dias, a minha mãe foi embora. Foi triste pra nós, ela ir embora. E aí foi quando eu e meu marido falamos, cara, agora o bicho pegou. Agora já era. A criança chorava, falando, mãe, cadê você? Mãe? Ah, mas sou eu. Eu sou a mãe da criança. E a gente foi aprendendo ali. E aí, quando ele tinha 1 mês e meio, a gente resolveu voltar para São Paulo. Falou, o propósito de estar aqui em Recife era estudar, era trabalhar. Bom, não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido pra gente. O pessoal de lá ficou muito chateado, muito triste. Mas por que vocês vão embora, gente? Não vão, a gente ajuda. Deixa a criança comigo, você vai estudar, eu cuido pra você. As pessoas falavam isso. Eu falei, gente, não, a gente tem que estar... A gente quer estar perto da nossa família. Minha cunhada tinha tido a minha sobrinha. E no dia que ela teve, a gente veio pra São Paulo correndo. Eu estava grávida de 5 meses, fizemos surpresa pra galera aqui. Minha sogra, nossa, ela ficou muito emocionada. A gente chegou meio de madrugada. Ela, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Eu gravidinha, nossa, foi muito legal. Mas foi tipo um fim de semana, assim, uma coisa bem rápida. E aí a gente queria estar perto deles, para os priminhos crescerem juntos, né? E foi demais. E aí a minha amiga Carla, que estava grávida, acho que a data prevista do parto dela era 6 de dezembro. Não lembro quando que era. Eu sei que eu tinha comprado passagem para voltar dia 6 de dezembro. Eu imaginei que ela já teria tido a Bia, né? Que a Bia, a neném dela, a mais velha, hoje ela tem a Olivia, a outra, né? E dia 10 de dezembro a Bia nasceu. Então, a gente veio embora. A Carla estava lá grávida ainda. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu vou perder esse momento, assim, né? E aí, eu vim e fiquei daqui de São Paulo, tipo, falando com o esposo dela, querendo saber de como foi, mas aí a Bia veio e foi isso, foi tudo bem. E como que...
Você já, tipo, você não estava na faculdade ainda, né? Então Ainda você estava não. com o bebê. E como que foi para você voltar para a faculdade? Porque você fez engenharia civil, né? Sim. Então, nesse período do Miguel já nascido, eu prestei o Enem ainda. Uhum. Passei umas coisinhas ou outras, assim, mas eu falei, não é pra mim ainda, não. Eu vou viver esse período aqui e depois eu vejo. E aí eu voltei para São Paulo. Quando o Miguel tinha 4 meses, eu surtei. Falei, preciso estudar, porque eu tinha estudado tanto minha vida toda. E eu me vi ali parada, que eu não estava parada, estava sendo mãe, né? Uhum. Falei, gente, eu preciso dar meu jeito. Não, eu preciso estudar, não tem condição. Era tipo fevereiro, assim. Falei, não, tem que fazer algum curso, alguma coisa. E eu tava na vibe de fazer concurso público. Aí, o que eu pensei? Tem muito concurso para direito, né? Acho que eu vou fazer direito. Nada a ver comigo. Nada. Gente, nada. Foi um surto, assim. Não, vou me matricular na faculdade. Aí, falei, não, Miguel, fica com a minha mãe. Eu vou usar a bombinha para tirar leite para ele, porque ele mamava no peito, assim, né? Era leite materno somente. Não dava fórmula para ele. E ele estava super saudável, então, não, vou tirar e não sei o que lá. Gente, ilusão total, assim, né? Aí... me matriculei numa faculdade, paguei a matrícula e eles me deram uma semana de prazo para Isso de direito. isso, Então, da você chegou a faculdade de direito. Você chegou a Fiz a cursar? matrícula. Uau! Tinha uma semana ali para desistir e pegar o dinheiro de volta. No último dia, tenho certeza que foi Deus que me deu um sinal. Minha filha, deu... volta. Não, Né? E não. não era para mim. Deus me deu um sinal ali. O Miguel foi um perrengue a noite inteira. Miguel chorava, não dormia. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. Como que eu vou fazer faculdade, tipo, sem dormir, de madrugada, a criança chorando? Aí, cancelei a minha matrícula de direito, voltei a ser mãe em tempo integral. E aí, no fim do ano, foi quando eu decidi, acho que eu vou prestar uns vestibulares aí, vou ver o que vai acontecer, né? E aí, foi quando o Miguel tinha 1 aninho, foi quando eu fiz o vestibular da FATEC, que eu falei, eu sou bem exatas, né? E era 2000, o Miguel nasceu em 2014, era 2015, isso. A gente estava numa crise, né? No país, assim, da construção tinha uma crise muito grande, mas eu estava meio, tipo, nem pensei nisso. Falei, sou boa em exatas, acho que eu vou fazer vestibular ali. Aí eu fiz 2 vestibulares da FUVEST para obstetrícia, que é um curso para quem quer fazer parto, só que não é de medicina, né? É o curso de obstetrícia mesmo, para formar obstetra e só. E a FATEC São Paulo, o curso de construção e edifícios. Passei nas 2. E o Miguel com 1 ano. E eu fiquei, gente, tipo, e agora? Aí foi um outro momento que eu tive que fazer escolhas, né? Uhum. Falei, eu vou ter que escolher. Aí eu conversei com algumas pessoas que faziam a faculdade na FATEC e conversei com a minha amiga, que era obstetra lá. Ela falou, esse curso de obstetrícia só existe na USP. Então, para você trabalhar, você vai concorrer com enfermeiros que são especializados em obstetrícia. Só que o enfermeiro, ele pode fazer muitas outras coisas. Então, provavelmente, as pessoas vão dar prioridade para o enfermeiro. E o curso de obstetrícia também era muito longe de casa, era, tipo, muito fora de mão, assim, para eu ir. Já a FATEC, me falaram muito bem da FATEC, falaram que era um curso legal e era mais fácil para eu ir até lá e era meio período. Da USP era meio louco. Isso, era o tecnólogo. E aí eu falei, foi aí que eu falei, vou fazer a graduação em construção civil. O Miguel, eu amamentava ele, né? Aí ele começou a comer comidinha e tudo mais. E aí em janeiro eu decidi que eu ia desmamar o Miguel, ele tinha 1 ano e pouco. Foi o momento ideal, assim. Foi bom que ele começou a ter uma rotininha, assim, de sono também. Uhum. E em fevereiro eu comecei a estudar para a FATEC, o Miguel pequenininho, 1 ano. E aí foi quando começou outro perrengue, que seria o da vida profissional. Que assim. é conciliar, né? Conciliar as 2 coisas. A princípio eu não trabalhava fora, eu só estudava, fiz um semestre de manhã. E como eu estava prestando concurso público também, eu tinha passado no concurso da Prefeitura de São Paulo. Alguma coisa administrativa, né? Como eu tinha passado, eu falei, bom, eu acho que eu vou mudar para a noite, porque, né, eu vou ter que, se me chamarem, eu vou ter que ir rápido, né? Então, no segundo semestre, eu já mudei para a noite, falei, se me chamarem, pelo menos eu consigo trabalhar durante o dia e tal. E aí, o segundo semestre eu fiz à noite e eu ainda não trabalhava. Aí eu comecei a colocar o Miguel, quando ele fez 2 aninhos e pouco no outro ano, isso foi 2016, esse primeiro ano, e em 2017 eu coloquei ele na escolinha. Foi o momento que eu comecei a ficar mais longe dele, assim. Porque até quando eu estudava, eu ficava um período, mas eu voltava, ficava bastante com ele ainda. E aí eu comecei a colocar ele na escolinha, aí eu comecei a
ter que desapegar, assim, sabe? Uhum. Que foi um processo para mim, assim, bem difícil. Para criança é mais fácil, para mãe é mais difícil. Que pra criança é tudo novidade, né? Então eles Exato. estão eufóricos com tudo isso. Isso, exatamente. E aí foi esse primeiro semestre de 2017, eu no segundo ano da faculdade estudando, e ele na escolinha, eu via pouco ele, porque ele ficava o dia todo na escola, eu buscava ele 4h30 da tarde, 5h30 eu saía para ir para a faculdade. Ficava pouquinho tempo com ele. E aí, no meio do ano, eu consegui um estágio, meu primeiro estágio. Aí eu trabalhava das 11 às 5, só que era 2h30 da minha casa. Era muito longe, então eu tinha que sair, tipo, 8h30 da manhã. Foi o período que eu comecei a ver o Miguel só de manhãzinha, ia direto para a faculdade. Depois eu não via ele mais, eu chegava e ele já estava dormindo. Como eu entrei em julho, eu estava de férias da faculdade, eu voltava mais cedo, conseguia ficar com ele à noite. Em agosto, que começou as aulas, aí eu senti. Eu lembro do meu primeiro dia de aula de agosto, que eu chorei, assim, no serviço. Quando eu me dei conta, eu falei, mano, eu não vou ver o Miguel mais, tipo, direito, né? Eu vou ver ele dormindo, praticamente. Aí começou a doer, assim. E nisso, a faculdade rolando. FATEC, ó, correria, era cálculo, era um monte de matéria difícil, complicada. Mas acho que são escolhas que a gente precisa fazer a longo prazo, né? Porque Exatamente. você fez isso por ele, né? Exato. Por mais que naquele momento você tivesse aberto mão do tempo com ele, você estava fazendo isso por ele. Então, tipo assim, é difícil porque o seu coração fica pequenininho e você queria estar ali com ele, mas você entende também que era algo maior que aquilo. Sim. E que hoje, por exemplo, a gente corta pra hoje, você tá numa empresa legal, você fez uma faculdade, seu filho já tá grande, assim, e hoje você tem... tá num lugar diferente. Então, tudo isso que você tá vivendo hoje foi porque lá atrás você escolheu... Foi uma escolha difícil, mas você escolheu seguir por ele, né? Então... Com certeza. E isso, minhas amigas me ajudavam muito nisso. Porque eu chorava na faculdade com saudade dele. E eu entrei em julho, nesse primeiro estágio. Em outubro, eles quiseram me contratar. E aí eu fiquei naquela, será que eu aceito ou não aceito? E para contratar, eu teria que trabalhar 8 horas. Eu teria que entrar 8 horas da manhã lá. Então, eu saía 5 horas da manhã. E aí, eu realmente só vi o Miguel dormindo durante a semana toda. Foi um período muito complicado para mim. Foi árduo, assim. Mas eu tinha um sonho de ter uma profissão e de conseguir dar um estudo para ele melhor, porque, infelizmente, as escolas públicas da minha cidade não são tão boas. E como eu tive o privilégio de estudar em escola particular minha vida toda, você não quer dar menos do que você teve para o seu filho, você quer sempre estar melhorando. Então, eu tinha esse sonho. Para mim, era um objetivo, assim. Eu vou me formar, porque quando eu me formar, ele vai ter, tipo, 5, 6 anos. Eu vou conseguir pagar uma escolinha para ele. No primeiro ano, ele vai estar numa escola boa, sabe? E eu foquei nisso. E aí, nossa, mas eu chorei. Queria mandar um beijo para a Laísa, Paulinha, Catarina, minhas amigas. E a Geórgia também, que eu via menos, mas me deram muita força, cara. Eu chorava na faculdade. Ela falava, Bia, você tá fazendo isso por ele, Bia. Sim. Vai passar, Bia. Você vai se formar, logo ele vai estar grande, você vai ter conseguido conquistar as coisas. Eu, ai, tá bom. E ele me ligava, mãe, 3 aninhos. Mãe, vem pra casa, eu tô com saudade, gente do céu. Miguel, por que você fazia isso, Miguel? Porque ele tava com saudade. Meu Deus, gente, tadinho, cara. Nossa, isso me destruía, assim. Mas é muito legal difícil. ver, assim, o quanto as mães se doam pelos filhos, né? Eu acho que tem que valorizar mesmo, porque, mãe faz de tudo, né? A mulher, ela dá conta do trabalho, do estudo, do filho, da casa. É uma super mulher todos os dias. E tem que ser valorizado isso, né? E assim... Eu sempre... Tudo que eu fiz na minha vida, eu queria fazer com excelência. Eu me esforçava muito para isso. E nesse período, eu não conseguia fazer com excelência. A gente faz o melhor que a gente pode. Eu não conseguia estudar. Eu não conseguia dormir direito. Eu não conseguia me alimentar direito. Eu não me exercitava. Eu não era mãe direito, porque eu tinha pouco tempo com ele. Eu não conseguia nem trabalhar, porque eu estava muito cansada. Às vezes, eu trabalhava, né? Obviamente. Mas não conseguia render tanto que eu gostaria. E eu me cobrava muito. Ainda me cobro muito. Me cobrava muito por uma perfeição que não existe. E que não tem como existir, sabe? E aí, eu lembro que a Geórgia, essa minha amiga, ela me mandou um texto uma vez, que ela, imagina que cada área da sua vida... Sabe aquela galera que fica rodando uns pratinhos num palitinho, assim? Imagina cada área da sua vida é um pratinho desse. Você tem quantas mãos? Você tem 2. Se tem 5 áreas, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Primeiro, você gira aqui, aí você larga, aí você dá... Então, eu meio que... Tipo, tá, vou... Por exemplo, na época de prova eu tinha que estudar. Então, eu vou separar, por exemplo, fim de semana para estudar. Ah, o Miguel tá com muita saudade, por exemplo, aniversário dele. Não, vou focar no aniversário dele.
ou uma viagem, né, focar meu tempo com ele. Então, tipo, eu tinha que eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. E o casamento também, cara. Eu quase não via meu marido, então, tipo, é muito difícil. Eu queria estar presente, eu queria ser uma esposa mais presente também, mas era correria. E ele entendia que a correria, né? Ele é muito parceiro, graças a Deus. Eu não tenho o que falar, mozão, amo você. Ele é muito, ele é muito fofo, assim. Ele é muito parceiro meu. E um pai incrível também. Miguel ama ele demais. E hoje você vê, assim, que o Miguel é mais tranquilo, porque você trabalha fora, né? Miguel é muito de boa. Miguel é muito de boa, é uma criança muito tranquila. Quem conhece ele sabe, ele não se estressa com nada. Ele é meio nervosinho em algumas... Porque ele é muito perfeccionista. Então, quando ele não consegue as coisas, ele fica... Mas, assim, na questão do resto, pra ele nada é problema, sabe? Ele é muito... É legal, eu vejo, assim, relatos das pessoas falando quanto os filhos, eles vão alinhando os pais, né? Porque, às vezes, criança é tão pequenininha, mas você fala umas frases, você fica... Meu Deus, como cabe tanto conhecimento nesse ser humaninho? Gente, porque eles vêm e falam umas coisas bem pontuais que faz você refletir, né? Então, eles vão, tipo... Às vezes, a gente tem uma noção de vida. Porque eu quero escolher aquilo. Tipo, a criança, ela tá muito mais mais de boa, assim. Às vezes, eu vejo, assim, muitos pais que eles querem dar tudo pros filhos. E os filhos, tipo assim, eles querem um meio termo. Eles querem, tipo, um conforto, mas eles querem atenção. E eu vejo que, talvez, assim, muitos problemas de família é que a gente não dá atenção suficiente. A gente não escuta os outros, né? O problema de comunicação, porque as pessoas, eu vejo, assim, que elas querem ser ouvidas. Mas, tipo assim, elas não querem... Às vezes, elas não querem nem conselhos. Elas querem alguém que tá ali dando atenção, ouvindo, tipo, o dia dela. Ai, mamãe, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Exato. Eu brinquei com fulaninho. Tipo, às vezes, você fica tão preocupada. Não, porque eu queria dar um presente de R$1.000 pro meu filho. Não é. E ele, tipo... E a única coisa que ele queria era só, tipo, meia hora do seu dia pra você ouvir com quem que ele brincou. Exatamente. É muito doido isso. É total. A gente aprende a ajustar as prioridades por causa disso. Porque... Quando a gente se insere no mundo corporativo, a gente sempre quer mais, quer uma viagem, quer isso, quer aquilo. E aí, é bom, assim, ter essa visão de filho, porque é uma visão mais simplista, de uma forma mais leve, né? Então, tipo assim, vamos achar um meio termo. Vamos achar o meio termo entre conforto e tempo de qualidade. Então, e quando eu tava grávida, como eu tava numa situação financeira ruim, eu sonhava muito em dar um quarto maravilhoso para ele, mas eu não tinha condições. Um berço com um mosquiteiro, com não sei o que lá, com um mobile, com um ursinho, com uma cômoda. Gente, eu não tive isso. Ao mesmo tempo, não me faltou nada. Minha família me ajudou demais. Minha família... Cara, Deus é maravilhoso. Deus provê tudo que a gente precisa, sabe? E tudo que eu precisava, eu tive. O Miguel, ele... Gente, o Miguel, ele não precisou de fórmula, por exemplo. Então, não precisava gastar com fórmula. Eu amamentava ele era gigante. Ele era muito saudável, sabe? Então, Deus é muito maravilhoso, muito perfeito. Ele cuida de todos os detalhes Todos. mesmo. A gente que fica preocupada e fica criando 1000 cenários na cabeça e Deus já tá, não, minha filha, Exatamente. Tá tudo bem. Eu já cuidei de tudo. Eu ficava muito triste com essa questão de, poxa, eu queria dar um quarto tão lindo pra ele. Acabou que, tipo, ele não teve... Mano, ele é muito tá bem. tranquilo, ele tá bem, ele é muito inteligente, sabe? Muito esperto, muito saudável. E pra mim o que importa é isso, né? E eu me manter nessa busca por dar um estudo pra ele e tudo mais, foi o que me manteve na área profissional, assim, de tipo, não, vou persistir. De não desistir, né? Exatamente. E aí, em 2018, eu me formei no curso de tecnólogo e foi antes da pandemia, então, na colação de grau, né? Ele estava lá. Eu tenho fotos, tipo, com a roupinha, assim, e ele do meu lado, ele com um chapéuzinho. Gente, aquilo para mim foi muito simbólico, assim, muito importante. Foi a representação de um sonho realizado, de caramba, eu consegui. E, assim, o Miguel estava ali do meu lado o tempo todo. E como ele... Assim, eu falo que Deus sabe o que a gente precisa, porque eu não estava querendo ser mãe, sabe? Naquele momento. Queria, mas daqui 10 anos... Volta porque a gente falou no começo, né? Tipo, a gente... Ai, Deus, eu quero viver os teus sonhos, eu quero tudo. Mas aí ele falou assim, tá bom, eu vou te dar. E aquilo que Deus falou do reboliço aconteceu, eu real. vou te dar, mas não vai ser nada do que você tá esperando. É e o ainda que a gente bem. Precisa, né? E aí, eu vejo como Miguel me deu força para continuar. E ainda me dá, total. Todos os dias. Todos os dias. Como ele me dá força para continuar lutando para alcançar os objetivos. Mas, assim, foi muito difícil essa questão de estar longe dele, de não ser uma mãe tão presente. Isso, em 2018, eu me formei no tecnólogo. E aí, na metade de 2018, eu me formei no meio do ano. Foi na metade de 2018, eu entrei Não, 2019. Eu entrei na FESP, que era uma faculdade... Não, foi na metade. Que foi uma faculdade de engenharia, que eu falei, vou fazer engenharia, então, porque, né, tem mais oportunidades e tal. Então, continuei a graduação ali, né?
Só que a FESP, o horário dela era muito puxado. E como a gente saiu da FATEC para eliminar algumas matérias da engenharia, a gente foi num grupo para conseguir desconto e tudo mais, e para eliminar as matérias e ver quanto tempo ficaria até a formação da engenharia, até a formação o término do curso, né? Uhum. E aí eles fizeram um esquema pra gente de 2 anos. Tipo, as matérias que faltavam a gente faria em 2 anos. Tipo, uma grade especial pra nossa. Só que eram, tipo, 13 matérias ao mesmo tempo. Caramba. Era. Bastante mesmo. E eu, assim, não, vai dar certo. Não tem como dar errado. Não. E aí, em 2018, se eu não me engano, não antes disso, eu não me lembro exatamente, 2017, eu entrei pro meu primeiro estágio na área de... Porque o meu primeiro estágio não foi na área de projeto estrutural. Era uma empresa de construção a seco. Então, era drywall, era forro de gesso, forro mineral. Mas foi muito importante, porque eu aprendi muito. Eu fiquei, acho que 8 meses lá. Aprendi muito sobre tudo. Só que, como estava muito puxado para mim a questão de não ver o Miguel, e eram 2h30 para chegar lá. Minha primeira DP, eu peguei lá. Porque eu não tinha tempo de estudar. Eu estudava na hora do almoço, que nem almoço direito eu tinha. Era no metrô, em pé, lendo, sabe? Era loucura total. E aí, eu falei, cara, tá muito difícil. E aí, eu tinha passado num concurso para estagiar na prefeitura da minha cidade. E eu falei, caramba, eu ia ganhar, tipo, pouquinho coisa a menos, mas para mim valeria muito a pena. Porque era 15 minutos da minha casa e eu nunca tive algo tão próximo da minha casa, assim. Todo mundo, os meus amigos sabem que minha vida sempre foi, tipo, de fazer tudo longe, de pegar vários trens, metrôs e ônibus. Então, ia ser muito tudo, né? Aí, isso é uma parte importante, cara. Eu passei nesse concurso, eu acho que era 2017 para 2018, eu acho. Passei nesse concurso e fiquei na ansiedade, meu Deus, vão me chamar. E eu passei em 7º lugar. Aí eu fiquei, nossa, vão me chamar rápido, porque, né, tô ali no início da lista. Aí começaram a chamar o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu falei, meu Deus, vão me chamar. Aí eu já avisei meu chefe. Eu falei, ó, seguinte, eu prestei um concurso na minha cidade, eu passei, já estão chamando algumas pessoas, então pode ser que me chamem em breve. Eu não queria, tipo, te avisar em cima da hora, eu queria que você soubesse. Ele, não, ok, né, entendeu? E aí me chamaram. E aí eu pedi demissão do meu... Que não era mais estágio, eles tinham me contratado, né? Pedi demissão do meu emprego. Fiz a carta de demissão e tudo mais, levei os documentos tudo para eles e falaram, não, segunda-feira você começa. Nossa, eu estava no céu, cara, eu estava no céu. E nisso eu estava estudando na FATEC ainda, era o tecnólogo. Levei todos os meus documentos da faculdade e tudo mais para o RH deles, lá da prefeitura, e deu tudo certo. Na segunda eu comecei, fui na segunda-feira, aí eles me deixaram um pouquinho de tempo lá só para me mostrar algumas coisas, falando, não, amanhã a gente começa mais efetivamente. E era da área de construção mesmo, né, da infraestrutura da cidade. E eu falei, caramba, eu estava muito feliz. Na terça-feira, eu cheguei, peguei minha marmitinha, coloquei na geladeira deles. Eu falei, sentei lá, oi, bom dia, tudo bom, não sei o que lá. E nisso eu tinha uma outra vaga que eu tinha passado e eu tinha acabado, no estacionamento, eu mandei uma mensagem pro rapaz, que eu estava meio que enrolando ele para ver se ia dar certo, para falar que eu não ia querer, porque eu tinha passado num concurso público. Eu falei, muito obrigada pela oportunidade, mas infelizmente, assim, eu passei num concurso público e aí eu não vou poder aceitar, porque eu, né, beleza. Aí ele, ok, Bianca, por e-mail. Cheguei lá no segundo dia de trabalho. Aí eles, Bianca, vem cá, a gente precisa conversar com você. Eu falei, o que foi? Seguinte, você não faz engenharia, né? Eu falei, não, eu faço tecnólogo na FATEC. Então, é que essa vaga é para quem faz engenharia. Então, você não poderia estar aqui ocupando essa vaga. Aí eu, oi? Tipo assim, eu mandei meus documentos da faculdade para o RH me contratou, eu pedi demissão, eu tenho um filho de 3 anos. Como assim você me fala que não? Eu comecei a chorar, com desconhecidos, eu não conhecia ninguém. Eu comecei a chorar, eles, calma, não, vem cá. Aí trouxeram um copo de água. Calma, respira, a gente vai ver. Não, eu entendo o que você está passando, mas é porque, como é concurso, é um negócio meio chato, tem que conversar com o procurador, não sei o que lá, o cara da secretaria de não sei o quê, e a gente vai lá na prefeitura conversar. Não, a gente vai com você, vamos conversar, vamos ver. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse. Cara, eu tenho um filho para criar, tipo, de 3 anos. E pedi demissão do meu emprego. Nossa, eu fiquei muito mal, eu fiquei arrasada. Aí a gente foi lá na prefeitura, conversou com um, conversou com outro, e falaram que eu tinha que escrever uma carta lá, tipo, oficial lá, mandar para não sei quem, e mandaram eu ir para casa. Falaram, você vai para casa, vai esperar ter uma resposta para ver o que vai dar. Aí depois, tipo, de uma semana, sei lá, me mandaram ir lá ver. E falaram que realmente eu não poderia. Eu fiquei, assim, revoltadíssima. Mas eu fiquei muito mal, muito mal. E fiquei... Nessa hora, a gente questiona até Deus, né? Fala, Deus,
por quê? Eu me esforço tanto, eu faço tudo para fazer tudo do jeito mais perfeito possível. Por que isso vai acontecer comigo? Eu fiquei revoltada, eu vou processar, não sei o que lá. E falaram, mas processar, porque você vai ter que processar a prefeitura de Franco da Rocha. Tipo, vai ser um rolo danado, vai ter que ter recurso, vai ficar, tipo, anos nesse rolo. E eu, não, é injusto, não pode. Que isso? Danos materiais, danos morais, porque eu pedi demissão. Aquela vaga que eu cancelei lá no estacionamento, eu perdi também. Eu fiquei muito revoltada. E aí, eu falei, quer saber, eu não vou mandar mais currículo para lugar nenhum, eu vou focar nos meus estudos e seja o que Deus quiser. Não, mas eu fiquei revoltadíssima. Eu falei, vou processar, não sei o quê. Acabou que eu desisti de ir processar, porque eu vi que ia ser um desgaste emocional para mim, muito grande. Eu falei, deixa para lá. Deus sabe o que vai acontecer, Deus sabe de todas as coisas. Eu falei, não vou mandar mais currículo para lugar nenhum. Aí, eu tô lá estudando, aí eu ia cedo para a faculdade, estudava bastante, estudava o dia todo. Aí eu vi lá no site da faculdade uma vaga de projeto estrutural, para trabalhar com projeto estrutural. Tá, eu vou mandar currículo só para essa. Só para essa. Mas só também. Mandei e o cara me ligou. Que era a empresa que eu estava antes da RM, né? Eduardo Penteado. Me ligou para uma entrevista. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui lá. E assim, era uma vaga muito da hora. Porque era... Além de ser uma área muito legal, eu trabalharia por hora. Eu poderia entrar o horário que eu quisesse. Então, tipo, eu tinha algumas aulas que eu estava fazendo de manhã, então eu poderia entrar mais tarde. E aí, ainda fiz a entrevista, depois demorou um pouquinho para ele me chamar, mas eu percebi que Deus sabe de todas as coisas, cara. Sim. E o meu salário era maior do que aquele da prefeitura, e eu teria essa flexibilidade, estaria longe de casa, sim, mas assim... Se não fosse isso, eu não estaria na área que eu tô hoje, na empresa que eu tô hoje, entendeu? Isso te deu uma experiência, foi construindo o currículo. E acho que cada ciclo da nossa vida tem a sua importância e tem o seu tempo, né? Total. Então, você viveu vários ciclos e foi bem legal. E se hoje você tá aqui em Vinhedo, você não tá em Vinhedo, mas você vem trabalhar em Vinhedo. Sim. Tipo, você tá em outra fase da sua vida, é bem legal. Sim. E aí eu queria... Acho que a gente já falou bastante, para daí já começar a encerrar. Queria que você deixasse aí um recado pra galera. Tipo assim, sei lá, o que você falaria para uma pessoa que está tentando conciliar tudo, né? Conciliar essa vida de mãe e correria e etc. O que foi mais, tipo assim, um ensinamento que você carrega muito com você e que te ajuda a prosseguir, né? Na verdade. Eu acho que tudo é questão de determinação. Hoje eu vejo o quanto o Miguel mudou a minha vida, assim. Deus é maravilhoso. Deus, ele sabia que eu precisava do Miguel e o Miguel me trouxe para um caminho totalmente diferente. Mas as coisas não são sempre do jeito que a gente quer. A gente não vai conseguir fazer tudo perfeito. A gente não vai conseguir... não vai ser do jeito que a gente sempre esperou. Vai ter problemas, vai ter perrengues, mas é questão de você estar focada naquilo. Quando eu fiz a matrícula dele na escola particular, foi um sonho realizado para mim. Eu olhava para aquilo e falava, caramba, obrigada, Deus, por não ter desistido, sabe? Foi quando valeu a pena. E hoje... E ele me trouxe para a RM, de certa forma, também, por conta do curso lá do RM Academy. Eu fui comprar o curso e eu fiquei muito, assim, preocupada com a questão financeira, porque eu falava, é um investimento o curso, né? Ai, meu Deus, será que eu compro? Será que eu não compro? Aí ele foi escrever um bilhetinho para mim assim, você consegue. Sem o U. Você consegue, com o coração. Porque ele viu que eu tava, tipo, muito mal, assim, meio chorando, assim. Você consegue. Aí ele, mãe, você consegue, mãe. Não para de chorar, vai dar tudo certo. E me deu um abraço. E eu falei, gente do céu, que isso? Eu falei, quer saber? Eu vou comprar esse curso aí. E através do curso e tudo mais, as pessoas foram me conhecendo. Já tinha mandado currículo para RM. E as coisas foram acontecendo. Fui contratada. Então, assim, gente, Deus tem tanto para nos dar, sabe? Tem tanta coisa maravilhosa para acontecer que a gente não faz ideia. E a questão é determinação, é você não desistir e você aceitar que Deus te trate, né? E aceitar que as coisas não vão acontecer do seu jeito, não vai ser tudo perfeito. Isso eu falo para mim também, porque eu fico mal por não conseguir fazer tudo do jeito que eu gostaria. Tipo, eu queria trabalhar mais, eu queria dar mais conta das coisas de casa de uma forma melhor, ser mais presente pro Miguel. Mas a gente nunca vai conseguir, nós somos um só. Então, a questão é não desistir mesmo, assim. E saber que não tem só um caminho para você trilhar, tem vários.
E que você pode escolher vários e dar certo em vários, sabe? Porque eu achava que eu seria médica. E que se eu não fosse médica, eu ia ser infeliz, eu ia ser frustrada, sabe? E que você pode chegar na metade do caminho e perceber que não era aquilo. Exato. Tipo E assim, que você pode tentar outras rotas. E dentro da engenharia, eu poderia ter trabalhado com várias áreas. Tem áreas dentro da engenharia que eu não gosto. Elétrica, hidráulica, eu não, sabe? Mas a parte de projeto estrutural eu gosto. Então, assim, não tem só um caminho para você. Você pode trilhar vários caminhos e dar certo. Então, quando uma coisa não dá certo, eu não acho que sua vida tá acabada ali. A gente tem essa ideia errada, né? De que acontece alguma coisa ruim. E a gente fala, ai, onde eu errei? Por que Deus tá deixando isso acontecer? Às vezes, Deus tá usando aquela situação específica para filtrar e limpar a sua vida, né? Tipo, Com tirar certeza. aquilo que não deveria estar ali e falar assim, não, agora você tá pronta para receber o próximo ciclo, para você dar o próximo passo, para chegar a coisa nova. Então, tipo assim, cara, nossa vida tem momentos bons, mas tem muitos perrengues, tem muitas coisas que a gente fala, meu Deus, parece que... Ai, não sei nem como que eu vou dar o próximo passo. Mas você dá o próximo passo, porque Deus vai te fortalecendo ao longo do caminho, né? A gente dá o passo e Deus dá o chão. Exato. E é aí que a gente aprende. São nas dificuldades que a gente amadurece. E que a gente, quando você se supera, você olha para trás e isso te fortalece ainda mais de falar, caramba, eu sou forte, sabe? Tipo, eu sou humana, eu sou falha, eu não fiz tudo perfeito, mas eu tanto que eu já forte, superei, né? Exato. Tanto que... Tipo, eu não sabia que eu tinha essa força. Até onde eu cheguei já. E eu acho que se a gente tiver o coração, né, ensinável e se colocar à disposição de Deus, ele vai Com certeza, levando, gente. Então. Deus nunca me abandonou. Em todos os momentos ele esteve comigo, colocando pessoas maravilhosas no meu caminho, amigos maravilhosos. Uma pessoa que chega do seu lado e fala, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Uma pessoa que você fala, ai, meu Deus, eu tô no trabalho. Por exemplo, eu não consigo fazer isso, meu Deus, eu tô com vergonha de perguntar. E chega uma pessoa e te ajuda naquilo e muda seu dia por causa disso. Sabe? Tipo, muda a sua vida. Aquela minha amiga que falava, não, mas vai dar tudo certo daqui. Hoje ela é uma dentista maravilhosa, sabe? Sempre na correria também, casada, sabe? Então, assim, uma palavra positiva que você dá para alguém muda a rota daquela pessoa, sabe? A gente tem o poder de fazer muitas coisas positivas, assim. E eu acho que isso é uma coisa que hoje eu tenho muito mais consciência, né? Que a gente tem... não que a gente tem, mas tipo, a gente deveria se importar mais com os outros. Tipo, às vezes você tá no trabalho mesmo e a gente tá com a nossa cabeça a milhão, pensando em várias coisas, mas aí, tipo, se eu olho pro lado, eu vejo que alguém tá sofrendo e eu não faço nada pra melhorar o dia daquela pessoa, putz. Exatamente. Não é bem assim que funciona, porque todo mundo tá passando por algo. Então, às vezes é uma frase que você fala, é um abraço que você dá, de você, sabe, ter essa empatia de olhar pro lado e realmente exercer o evangelho, né? Tipo, você viver esse evangelho, de dar uma palavra amiga, de falar uma frase, vai ficar tudo bem, já deu tudo certo. E se não der tudo certo também, agora eu tô do seu lado e uma hora vai dar certo, né? Então, tipo... E uma coisa que eu aprendi também, eu cresci na igreja, então eu sempre ouvi a palavra de Deus e tudo mais, mas para você fazer, não precisa ser na igreja, sabe? Você pode fazer tanto. Em todos os ambientes que você está inserida. O meu amigo Emanuel mesmo, quando eu estudava com ele, a gente ia comer um lanche, tipo, na conveniência de num posto, e eu lembro desse dia. Tinha um morador de rua ali, e ele, vou comprar um lanche para você, comprou um lanche para ele. E aí, qual é o seu nome? Porque ele conversava com todo mundo. E eu era muito tímida, né? Eu era muito travada nisso. Qual é o seu nome e tal? Posso orar por você? Você conhece Jesus? Cara, Jesus era incrível, não sei o que lá. Posso orar com você? E, tipo, ele orava por uma pessoa. Eu falava, gente, que coisa linda, cara. Imagina para aquele homem que, tipo, era tão rejeitado por tanta gente, que ninguém olhava para ele. Ter alguém que comprou um lanche para ele, ainda orou ali por ele, sabe? Gente, a gente pode fazer tanto. Sim. E isso é diário. A gente tem que estar sempre buscando melhorar, sabe? A gente recebe tantas coisas e a gente precisa dar também, né? Então, tipo, eu recebi muita ajuda das pessoas e hoje eu vejo que eu preciso retribuir isso também. Exato, nossa. Porque é um ciclo, né? Então, a gente tem que se cuidar como família, né? Como corpo de Cristo, como igreja. Eu não chegaria onde eu tô hoje se não fosse o apoio da minha família. Assim, pra cuidar do Miguel, pra fazer o melhor por ele, porque eu sei que fizeram o melhor, sabe? Hoje ele é o que é também por conta deles, não só por mim, pelo pai dele, mas pela minha família. Se não fosse isso, eu não teria chegado certamente onde eu tô. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida de todos, assim. Meu irmão William, minha mãe, meu pai, a família do meu esposo. Foram, assim, essenciais, assim, pra, tipo, me encorajar, pra me dar uma palavra de ânimo. Meus amigos e a galera de Recife também, que eu morro de saudade deles. São muito importantes pra mim. Então, Deus é muito bom. O tempo todo. O tempo todo. E o tempo todo ele é bom. É isso. Então, Bia, muito obrigada por ter participado, por ter compartilhado a sua história aqui com a gente. Falei porque bastante. eu adoro falar. E eu acho que é importante, assim, porque
acho que muitas mulheres vão se identificar com isso vai trazer algum conforto, alguma ajuda, etc. Então, obrigada por ter compartilhado sua história, por ter aceitado vir até aqui e espero que isso tenha sido uma boa oportunidade para você também. Espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha agregado aí na vida de uma pessoa que seja, sabe? E é isso. Estou muito feliz. Muito obrigada. Quer deixar algum recado aí, suas redes sociais, para o pessoal te conhecer, te acompanhar? É mais pessoal, não é profissional nem nada. O meu Instagram é @biancaviana03. E é isso. Lá tem um pouquinho da minha família, um pouquinho do Miguel. Que legal. E é isso. Então tá bom, obrigada, gente. A gente vai ficar por aqui. Obrigada por ter acompanhado esse papo. Espero que tenha edificado muito a sua vida. Aqui a gente conta história, a gente conta testemunhos, a gente conta experiências e espero que de alguma forma isso tenha te ajudado. E semana que vem temos mais episódios, conto com vocês. E se você ainda não assistiu outros episódios, como eu disse no começo do episódio, procure no perfil da Rádio Vinhedo Web, Flames Podcasts. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.